Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live. Hoje nós estamos no quadro Conte a sua história e transforme em livros. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, como eu sempre falo aqui nos nossos quadros. E ela já entrou aqui, que é a Poliana Mendes. Ela é treinadora, uma mulher super especial aí e que vai nos contar uma história realmente impactante que vai te ajudar nesse processo. E hoje nós vamos falar sobre o tema perdão. Então, perdão, quanto você precisa trabalhar isso na sua vida. Então, hoje nós vamos falar esse tema que vai ajudar muitas pessoas nesse processo. Eu sei que muitas pessoas sofrem com essa questão do perdão, têm dificuldade para realmente liberar isso e estar em comunhão consigo mesmo e com o próprio Deus. Muitas vezes nós temos que liberar. E o liberar não é assim que você vai, nossa, eu vou esquecer tudo que a pessoa fez. Não, mas você vai liberar, você vai ficar em paz, né? Perdoar é estar em paz consigo mesmo e com o próprio Deus. Então eu vou compartilhar aqui essa live enquanto a gente vai aqui, esperando também algumas pessoas entrarem, então a gente já pode fazer esse processo. Eu sempre falo aqui nas nossas lives que compartilhar é uma primeira forma de transbordo. Às vezes as pessoas falam, como que eu vou transbordar na vida de alguém? Muito simples, já começa compartilhando essa live, enviando para aquelas pessoas que às vezes estão aqui perdidas, né? Muitas vezes, né? Até acompanhando algum conteúdo que não faz sentido. Então é importante que você faça essa ação, você tenha esse movimento. Muitas pessoas precisam entender o que é o perdão, conhecer a história de outras pessoas para realmente começar a também sentir esse desejo de compartilhar suas histórias. Eu estive um dia travada para as lives, hoje eu ajudo as pessoas a destravarem e realmente tem sido prazeroso aí. Deus tem me abençoado bastante nesse processo e eu peço que você também faça isso. Estou enviando para mais algumas pessoas aqui. São muitos contatos, né? A gente acaba até deixando de enviar para algumas pessoas, mas aproveite fazer esse processo. Eu sempre faço isso no comecinho das nossas lives e é muito importante. Então eu vou chamar aqui a nossa convidada, a Poliana, para que ela participe com a gente aqui e comece a fazer o seu transbordo aí. Deixa eu ver aqui se ela já está na sala. Sobre perdão, tá? Então vai ser um dia assim, uma noite muito especial. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Assim que ela entrar. Boa noite, querida. Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Dani. Boa noite. Seja muito bem-vinda, tá? É um prazer receber você aqui. A gente já tinha se conhecido há um bom tempo, né? Eu tinha feito esse convite para você bem lá atrás, mas não era o momento, né? E Deus sabe tudo, né? Tudo tem o seu momento certo. E hoje você aceitou esse convite. Eu agradeço por você estar aqui, né? Até a gente teve uns atrasinhos aí, mas é normal. Até acertar os equipamentos aqui, sempre isso acontece. Isso é normal, tá? Então, eu quero que você aproveite esse espaço, que você se apresente, fale quem é a Poliana, onde você mora, se você tem filhos, e comece a liberar aí. Depois a gente vai intercalando aí com o tema de perdão, tá? Eu também tenho alguns pontos aqui para a gente poder ajudar nesse processo da fala, e você vai falando, a gente vai intercalando, mas fique à vontade. Esse quadro é exclusivo para você falar bastante mesmo, transbordar, nem que a gente fique mais de uma hora aqui, não tem problema, o Instagram ele é nosso amigo, verdade. Ele nos deixa ficar um pouquinho mais, tá? Fique à vontade, queria seu espaço, tá? Aproveita e transborde e fique assim, com o coração cheio e ajude muita gente que vai entrar aqui. E eu vou recebendo esse pessoal maravilhoso que já está entrando aqui. Boa noite para todos. Fique à vontade. Boa noite, Dani. Um prazer estar aqui com você, né? A gente, como você mesmo disse, a gente se conheceu aí, né? Nessa caminhada de Instagram, né? Eu conheci a Dani fazendo o curso do PLD, né? E a Dani foi assim, eu falo que é uma surpresa, né? Que eu lembro logo no início, quando a gente se iniciou, logo aqui, né? Você, tipo, super tímida, às vezes não conversava, nem nada, nunca tinha te visto fazer live, né? E de repente a Dani desmanchou, tá aí com o seu segundo livro, já é o segundo, né, Dani? Isso, eu já publiquei o segundo, já tô caminhando pro terceiro. Uhum. O segundo foi em coautoria, né, na verdade, então foi mais rápido. Então, mas o terceiro já tô aí caminhando já. Meu nome é Poliana, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou mineira, uai, né? Moro aqui em Belo Horizonte, né? E estou atualmente como personal trainer.
Em breve, escritora, né, Dani? Estamos aí fazendo. Uh! Estamos aí. Na verdade, você já é Sim, escritora. Você vai se tornar autora, autora, né? Você vai ser promovida. Isso, isso. isso mesmo. Eu já sou Isso escritora e vou mesmo. me tornar autora em breve, se Deus quiser, né? E aí eu tenho uma história linda que é sobre o perdão, né? E coincidência ou não, né? Quando eu comecei a trabalhar essa questão do perdão, né, na minha vida, eu ganhei, sabe o que é de presente, Dani? Um livro, O quê? um livro. Ai, Tudo começou com um livro. Eu ganhei esse livro aqui. Eu trouxe ele, não estou fazendo propaganda do autor, não, mas eu trouxe esse livro aqui porque eu tenho um carinho muito especial por ele, porque esse livro aqui, assim, praticamente me ajudou a destravar sobre o perdão, né? Logo no início, antes de ganhar esse livro, eu tinha uma capa, né? Eu colocava uma capa de curada, né? E aí, quando eu ganhei esse livro aqui veio confrontar as minhas feridas, né? Ele veio confrontar. fala pra gente o nome dele, eu não consigo ler Aqui, ele daqui. chama O Avivamento do Odre Novo, é do pastor Costa. Esse Ah, livro legal, é legal. muito interessante, né? Então, esse livro aqui, ele sarou a minha alma, ele me ajudou a diagnosticar os meus problemas, né? Porque eu achava que eu era sarada. Então, assim, eu vivi 24 anos, eu demorei 24 anos para poder liberar perdão. 24 anos. Eu achava que eu tinha perdoado, que estava tudo bem e que estava tudo sarado, né? E quando eu li esse livro aqui, ele começou a me confrontar. E aí, quando eu li esse livro, eu entendi porque ele tinha ferramentas que me ajudariam a entender e passar pelo processo do perdão, porque o perdão é um processo, né? E eu achei que eu estava curada, que eu estava tudo bem, que a minha vida estava ótima, que eu não precisava de liberar perdão, né? Eu vou contar aqui um pouquinho rapidinho o que me aconteceu. Eu fui abusada na infância, né, pelo meu padrasto. E aí eu vivi 24 anos da minha vida tentando, né, achando que eu estava curada, mas na verdade eu não estava e precisei ganhar um livro de presente. Então a importância, né, gente, da gente escrever a nossa história, da gente contar a nossa história, né, Dani? Né? Verdade. Através de um livro, né, a cura chegou para minha vida, né? Então eu passei por esse processo, né? Eu fui sendo ajudada a tirar algumas capas, né? A minha capa de cura, ela foi aos pouquinhos que eu fui lendo, foi caindo. Aí eu cheguei um dia e falei assim, gente, eu não tô curada, eu tô cheia de problema, não tô sabendo que eu tô com isso aqui dentro ainda, remoendo dentro de mim, 24 anos, né? E é muito tempo, e assim, a vida travada, né? Antes da gente falar da live, né? Você me perguntou quais eram os meus traumas. Então, assim, tinham vários, né? Vim aqui falar desse Instagram, mas de jeito nenhum que eu dava as caras aqui. Fazer stories? Não, porque eu tinha problema de autoimagem, né? Então eu não conseguia vir falar, eu não me sentia amada. Eu tinha problema de autoimagem, eu tinha problema de escassez, perdão, paternidade. E a primeira ferramenta e a primeira coisa que eu aprendi nesse livro aqui foi sobre paternidade. Eu precisava perdoar o meu pai, né? A minha mãe teve um outro relacionamento. E aí, com esse outro relacionamento, ela me teve, né? Eu sou de uma família de 9 irmãos, eu sou a mais velha. E aí, nesse processo, a minha mãe foi né, morar com o meu padrasto, e nesse processo aconteceu o abuso. E aí, no início, eu não sabia que eu culpava o meu pai. Eu conheci meu pai, eu tinha 15 anos, eu quis conhecer o meu pai, né? Com 11 anos, eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar com a minha avó, né? Relatei o abuso, e aí eu não consegui voltar mais a morar com a minha mãe. E depois de 15 anos, eu conheci meu pai. E aí eu conheci o meu pai e assim, tive aquele contato inicial ali, e depois eu não quis saber dele mais. Aí depois de 17 anos, eu já estava casada, tinha os meus filhos. E eu fui, depois que eu ganhei esse livro, aí eu fui entender que eu precisava de perdoar o meu pai. Era o primeiro passo que eu precisava de tomar, né? Para algumas coisas. E assim, vivi uma vida totalmente, achando que eu estava bem, né? Mas totalmente sem direção. Eu cresci uma criança totalmente sem direção, sem sonhos, né? E porque eu não tinha sonhos, né? Porque a falta de perdão, ela te traz isso, né? Você deixa de sonhar, porque você vem carregando aquela pessoa,
né? A vida inteira, você vem arrastando aquela pessoa com você, né? E era isso que eu fazia com meu padrasto. E toda vez que eu contava a história, eu chorava muito, eu me emocionava. Aí eu fui entender que realmente eu não estava curada, porque é igual um machucado, né? O perdão. Tipo, você tem a cicatriz, mas aquilo ali já não te dói mais. Se tá doendo, é porque ainda tem alguma coisa, né? Precisa arrancar aquela casca e começar a tratar o machucado de dentro para fora, né? E era isso. Eu simplesmente coloquei uma pedra, falei assim, bom, eu não quero falar mais dessa história, essa história acabou para mim, mas na verdade tinha uma ferida ali muito grande, né? E eu cresci, eu sempre cresci no. Minha avó minha avó era cristã, né? Os meus tios. Eu cresci num lar cristão. E aí eu sempre falava assim, tá perdoado, tá perdoado. Eu ficava assim, tá perdoado, e na verdade não estava perdoado nada. E eu ficava assim, aí as pessoas falavam comigo assim, você tem que pedir perdão para ele. Eu falava assim, que? Eu pedi perdão, ele que me machucou e eu vou ter que ir até ele pedir perdão? Como assim, né? Eu não falava assim, não, eu não pedi perdão para ninguém, não. E aí eu ficava esperando, falei assim, uma hora eu ficava esperando, eu achava que o perdão era um sentimento, até eu entender que o perdão era uma decisão, né? Eu tinha que decidir perdoar, igual eu falo com as minhas alunas, né? É igual treino, treinar é uma decisão, ter uma vida saudável é uma decisão, né? Porque se eu esperar de manhã todo dia eu acordar e falar assim, vou esperar a vontade de treinar, a gente nunca não vai fazer, não chega, Verdade. não chega. Então você tem que decidir. Você levanta de manhã, você decide, fala assim, já vou lá treinar, porque eu preciso de treinar, né? Igual quando eu parei de tomar refrigerante, foi uma decisão, porque eu sabia que o refrigerante fazia mal para a saúde e eu decidi não tomar mais. E assim foi com o perdão. Eu decidi perdoar porque eu não queria mais que o perdão, a falta do perdão me fizesse mal. E eu lembro que quando eu tomei essa decisão, Dani, foi algo assim muito o Senhor trouxe ao meu coração, né? Foi algo assim muito lindo, porque nessa época eu já tinha liberado o perdão para o meu pai, né? Eu reatei os laços com ele. Eu liberei o meu pai porque eu culpava ele pelo que tinha acontecido comigo. Eu falava que na minha cabeça, nos meus traumas, eu falava assim: o meu pai é culpado de eu ter sido abusada. Se ele tivesse assumido a responsabilidade dele de pai, tivesse feito a proteção, né? Porque o pai faz essa proteção, eu não teria acontecido comigo o que aconteceu. Então, o primeiro passo foi liberar o meu pai, né? Eu liberei o perdão para ele, conversei, a gente se acertou, aí a gente alinhou algumas coisas, ele veio conhecer os meus filhos, veio para minha casa, veio conhecer a minha família. E aí, passando disso, eu ganhei esse livro em 2016. E aí, quando foi em 2018, foi aniversário do meu padrasto. E aí eu fiz uma reunião. Ele nunca tinha ganhado uma festa de aniversário. E aí foi algo assim que o Senhor trouxe ao meu coração e falou assim: você precisa de fazer isso, uma marca na sua vida. E aí eu reuni com as minhas irmãs, que são filhas, né? Reuni algumas pessoas da minha casa e eu comprei um bolo de aniversário para ele. Nunca tinha ganhado uma festa, nunca tinha ganhado um bolo. Ninguém nunca tinha feito nada para ele. Até mesmo pelo quadro, né? Uma situação de uma pessoa que veio com algum, né? Assim, hoje eu entendo que todas as coisas contribuíram, sabe? Para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei hoje. E aí eu chamei ele, fiz aquele aniversário, chamei a família, convidei todo mundo. E aí lá nessa noite, eu marquei aquela noite como a noite do nosso, né, de destravar de Deus para as nossas vidas, né? Eu falei para ele que eu perdoava ele pelo que ele tinha feito, né? Naquela noite eu estava liberando perdão para ele, liberando no espiritual, né? Porque a gente sabe que tem travas espiritualmente falando, né? E eu falei para ele, falei assim, olha, se tem algo, né, que eu possa fazer hoje, eu tô destravando. Se é algo espiritual que está travando a sua vida, e isso vai depender do meu perdão, eu tô te liberando espiritualmente, né? Para poder você fazer algumas coisas que às vezes nem ele conseguia fazer. E aí foi algo assim tremendo, sabe? E aquilo trouxe paz pro meu coração. E Dani, abriu portas que nem eu sabia que o perdão poderia abrir. Eu voltei para a faculdade depois disso.
né? Eu terminei o meu curso, fui fazer o curso de educação física, né? Eu fiz licenciatura e fiz o bacharel. E aí eu comecei a ver coisas que eu não conseguia ver mais. E de lá para cá, aí eu fui ajudar nós ajudamos eles a ir para uma casa de recuperação, né? Porque ele tinha um problema com dependência com álcool, né? E era uma pessoa muito violenta. E aí ele foi para a casa de recuperação e o Senhor tratando no meu coração, né? Ele precisava ser amado, né? Naquele momento ele precisava ser amado. E eu falava assim, Deus, do meu coração me torturava às vezes, meus pensamentos, que eu falava assim, poxa, eu falava assim, ele não merece o meu perdão por tudo que ele fez. E o Senhor trazia no meu coração assim, você também não merecia, e eu morri por você, né? E eu morri por você e morri por ele. E quem é você para poder julgar se ele merece ou se não merece, né? Então isso foi trazendo, esse confronto todo foi trazendo no meu coração essas coisas, né? E aí ele ficou durante um ano na casa de recuperação, né? Hoje ele já é um senhor de idade, ele está com 72 anos, né? Ele não mora mais com a minha mãe, né? Mas ele mora até que próximo da minha casa. Às vezes eu tiro um tempinho, vou lá com as minhas irmãs visitá-lo, sabe? E realmente, cara, eu não conseguia, Dani, olhar no rosto dele, sabe? Eu não conseguia sentir amor por ele. E o perdão trouxe isso, trouxe essa paz para o meu coração tão grande. E eu consegui sentir o amor de Deus pela vida dele, sabe? É como se o Senhor trouxesse isso para minha vida e eu olhasse para ele como o Senhor olha para nós, sabe? Quantas vezes a gente não quantas vezes a gente não faz coisa que desagrada o coração de Deus e o Senhor olha para a gente com misericórdia, né? Com amor mesmo. E foi isso que, né, resumindo a história, e eu estou escrevendo um livro. O meu livro chama Segredos do Meu Coração. Inicialmente a gente tinha trazido uma proposta de falar sobre Eu Te Perdoo, né? Que era o primeiro nome do livro. E aí a gente em conversa, né? Discutindo algumas coisas, a gente foi entender que perdão, só entende de perdão quem sabe o que é perdão. Então às vezes muito difícil, às vezes eu falar de perdão para você se você não tomou essa decisão ainda, né? E aí, quando a gente fala de segredos do meu coração, a gente vai contar coisas que o Senhor colocou lá dentro, né? E que só lendo o livro a gente vai descobrir quais são os segredos. É isso mesmo, tem que soltar umas pílulas aí para o pessoal já ficar curioso e querer comprar o seu livro, né? É isso A gente mesmo. está em produção. Você falou do perdão, o perdão realmente ele tem esse poder de destravar. Sim. Eu falo que às vezes muitas pessoas adquirem doenças por conta de não ter perdoado. Exatamente. E aí o que acontece? Ah, não, tá tudo certo. Não vai aparecer nos exames. Não aparece, fica oculto, não sabe, não tem equipamento que identifique que aquela doença é por conta do Aí perdão. aparece Né? E aí o que aconteceu? Né? Você, a partir de você ter ganhado um livro, você começou a buscar o seu autoconhecimento. Né? Assim como eu. Eu lembro que eu conversava com você, eu falava assim, nossa, eu queria tanto fazer uma live, mas eu não tenho coragem. Você lembra, né? As nossas conversas. E eu falava, meu Deus, aí o livro surgiu aí no momento de pressão, eu consegui fazer ele rapidinho para poder participar lá do evento do PLD, né? Para fazer o nosso MVP e provar realmente ali que o curso tinha essa condição de fazer com que a gente conseguisse fazer um livro. E eu falei, e agora? Eu enrolei 12 dias para poder lançar ele, você acredita? Sério? Falei, vou precisar fazer uma live. E não é que eu fiz a live? Nunca mais parei. Então, destravou, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente de decisão. O perdão é uma relação de decisão mesmo. Se você tá aí se culpando muitas vezes, ou até mesmo, não foi comigo, é a pessoa que fez o mal para mim. Peraí, você precisa decidir, né? Você precisa estar em paz consigo mesmo e com o próprio Deus. Exatamente. Né? Porque senão você não vai conseguir nem orar. Como que você vai estar pedindo para Deus ali a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então não tem nem como rezar o Pai Nosso. Então é uma decisão. E eu vejo assim a alegria que você tem, né, de contando essa história. Você fez uma ressignificação, né? Você fez um evento ser totalmente diferente daquilo que você poderia estar até hoje, remoendo, se culpando. Muitas vezes deitando ali no travesseiro e pensando, meu Deus, por que eu não consigo perdoar? É tão difícil. Não, é difícil, né? Mas precisa realmente você ter essa condição. Não,
é por mim que eu vou fazer, eu vou liberar a pessoa e também vou ficar em Sim, foi uma paz, né? decisão Então é algo poderoso, fazer. isso mesmo. Você decide. E é isso que você sentiu, e eu fico assim muito feliz em você ter passado por esse processo. Eu acredito que hoje você também, às vezes eu vejo alguns stories seu aqui, eu vejo você ali pregando e falando, com certeza você está falando a Sim, palavra, com né? certeza. E eu falei assim, meu Deus, eu não tô lá para ouvir, mas com certeza está sendo muito Sabe, poderoso. E olha o que Deus fez em você, Deus lavou você, Ele purificou sabe, você. E hoje Ele te dá a condição de levar a palavra para o outro. E agora eu passo a palavra para você, porque senão eu fico falando eu aqui. também adoro, né? Depois que destrava também, a gente não para de falar, né, Dani? Não para Uma de sede falar. de É uma contar, coisa, né? é Legal. viciante. E sabe uma coisa É muito bom. sabe uma coisa assim que eu vi, eu até lembro de ter falado isso pra ele no dia, né? Eu falei pra ele, eu agradeci ele, eu falei assim, olha, eu te agradeço porque hoje eu me tornei essa pessoa por tudo que eu passei, porque às vezes se eu não tivesse passado por nada disso, né? Às vezes eu não seria essa mulher forte, né? Às vezes eu não teria. Eu falo que a gente, né, cansa de falar que as nossas feridas vão curar outras pessoas que precisam ouvir aquilo da gente. Por isso que a gente não pode deixar de falar. Porque às vezes a minha dor vai curar a sua dor, que às vezes eu nem sei que você está passando, né? Quantas experiências às vezes eu tenho aqui, às vezes um pouquinho que eu falo no Instagram, né? Porque eu não sou muito de falar, até porque né, tô me destravando agora, né, Dani? Eu tô indo aos pouquinhos, mas vou chegar lá, tá? Com calma, eu vou chegar. Às vezes É isso aí, um pouco devagarzinho. que a gente fala, às vezes tem sempre um que me chama, às vezes chama no direct, né? Principalmente as mulheres, né? Às vezes umas mulheres mais maduras, às vezes não tem com quem compartilhar, ficam com vergonha, às vezes, de falar sobre isso. E às vezes vê a gente falando assim, aí se sente segura de chamar a gente e falar, nossa, eu passei pelo mesmo problema que você, né? E aí você conversar com as pessoas, você conseguir transbordar. Porque é difícil, às vezes, você falar de algo que você não passou. Mas quando você passa por aquela situação e a pessoa olha para você e fala assim, poxa, ela passou pelo mesmo problema que eu passei e ela conseguiu sair disso, então não tem como, sabe? Às vezes a gente acha que é impossível. Esse final de semana, eu estava falando sobre isso lá na congregação, né, onde eu congrego. E eu estava falando que às vezes a gente acha impossível passar por algumas situações, mas eu falo que não é impossível, né? Quando a gente tem um Deus que cuida da gente, quando a gente tem uma rede de apoio para nos ajudar, né? Como foi importante uma rede de apoio na minha vida, sabe, Dani? Porque eu passei por um processo depressivo, eu passei por um processo, né, que eu não queria sair. Chegou um ponto que eu não queria sair do estágio que eu estava, né? A situação e eu falo que como foi importante essa rede de apoio, como foi importante ganhar um livro, ter uma palavra de uma pessoa com sabedoria para conversar, né? Eu falo que eu demorei 24 anos, mas hoje a gente tem a internet, qualquer pessoa pode acessar, né? E assim, procurar pessoas que vão nos ajudar a passar por isso, né? Mesmo que a gente não conheça, mas aqui a gente está aqui fazendo uma live, né? E assim, na minha época não tinha isso, né? Então, assim, eu tive que buscar conhecimento daqui, dali, sozinha às vezes, né? E hoje a gente tem tanta gente para nos ajudar e que a gente não demore 24 anos, né? Que seja, que a gente possa estar encurtando, que as nossas palavras aqui nessas lives, né? Que a gente use de sabedoria para estar encurtando esse período que às vezes muitas meninas estão passando, muita gente está passando, né? E quando a gente começa a escrever sobre algo que tão profundo, né? Que nos machucou, a gente vê, assim, relatos de outras pessoas, né? Às vezes eu conto um caso ou outro no meu livro e a gente não tem noção de quantas pessoas têm passado por isso caladas, né? E a falta, não só a falta de perdão, mas também a questão do abuso. O abuso, ele mata sonhos, ele mata tantas coisas dentro da gente que a gente não tem noção, né? Ele mata a vontade de viver, ele traz tantas coisas, né? E o perdão, ele trouxe isso para ser libertador pra gente. Eu sei que não é fácil, gente, não é fácil. Perdoar é o que eu falei no início, né? É uma decisão, a gente tem que tomar uma decisão e isso é muito sério, né? Eu falo perdão abre portas e abre mesmo. Eu tirei um peso das minhas costas quando eu liberei perdão,
sabe? Eu consegui enxergar situações de outras formas. E eu consigo hoje falar com propriedade. Falar assim, poxa, eu passei por isso e é possível vencer. Você consegue, né? Então, por isso que é muito importante a gente transbordar, né? A gente aprendeu isso no PLD, como é importante a gente transbordar, falar das nossas dores e falar das nossas curas, né? Não só das dores, mas falar das curas também. A gente é curado, transformado, né? E a gente precisa falar. Abre a boca. É porque eu sou curada quando eu falo também, né, Dani? O Senhor vai trazendo cura quando eu falo, né? E uma coisa importante também que eu falei esse final de semana lá, eu estava conversando, né? Que às vezes eu me questionava muito, por que que eu passei por isso? E hoje eu entendo a maturidade, né? A gente vai chegando. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. O Senhor traz meu coração. Você passou por isso porque outras pessoas vão passar e você só vai conseguir entender a dor dela porque você passou, né? Quando você me conta, eu consigo entender a sua dor, porque eu passei por esse momento também, né? Então eu sei como que dói, eu sei aonde dói, né? E isso traz pra gente autoridade mesmo pra gente falar, né? E deixar você falar, né, Dani? Eu falo muito também. Começa a falar, não paro. E o mais interessante, por exemplo, você já começou a pensar assim, né? Eu preciso registrar isso num livro. Sim. Então você não ficou só para você. É como eu falei que eu fiz. Eu registrei um pouco dos meus relatos da minha história, né? Que é esse aqui, Escritora Particular de Lindo. Deus. Como me tornei mãe escritora. Ele tá assim, bem relato mesmo, sabe? Foi um livro assim que eu fiz em 5 dias, foi muito rápido. Eu senti, sabe? Eu tinha que pôr tudo para fora, né? E aí depois eu fui adaptando algumas coisas, mas no 5º dia eu já estava vendendo ele. Gente, E aí o que aconteceu? Aí me passou 12 dias, aí que eu fiz realmente o lançamento aqui pelo Instagram. E aí eu comecei de fato a falar sobre livros e a assumir para mim mentoria de livros. Então eu comecei a ensinar, comecei a buscar. E detalhe, era algo que estava adormecido dentro de mim, né? Muitas vezes, até você falou de paternidade, perdão, né? Muitas vezes eu levava o meu caderno e eu vejo essa cena sempre, sabe? Até esses dias eu fiz também uma ressignificação no mesmo lugar. Então eu levava o meu caderno, isso ali, eu não lembro se era ensino fundamental, sei que eu era bem pequena. Eu sempre fui muito estudiosa, escrevia muito, mas muito mesmo. Não faltava um dia da escola. Eu fiz uma faculdade de 3 anos, não faltei nem um dia, né? E aí, nem um dia, mas nem que faça chuva ou sol, eu tava lá, né? E aí o que aconteceu? Eu levava o meu caderno, o meu pai olhar e sempre estava assistindo, por exemplo, um jornal, alguma coisa assim, a TV, e ele não queria ver o meu caderno. Então aquilo para mim era como se fosse um prego afincado no coração. E aí eu simplesmente saía do lado e ficava decepcionada, porque a minha linguagem de amor é mostrar para a pessoa, é eu me sentir útil, eu mostrar aquilo que eu fiz, é saber você querer ouvir da outra pessoa, nossa, que bacana, que legal. E minha filha é igualzinha. Minha filha vai fazer 3 anos, né? A Rebeca. E ela é a mesma forma. Então hoje eu me enxergo nela, então eu tento ajudar ela em todos os processos. Eu falo que a gente aprende isso nos nossos treinamentos, né? Que a gente não é só pai e mãe, mas nós somos treinadores, né? E você ainda vai um pouquinho a mais, né? Você é treinadora física ainda, né? Então ajuda bem mais, né? Eu vejo ali você treinando seu filho, eu acho lindo porque você coloca ele para participar da sua história. Sim. Então, esse processo que eu levava o meu caderno para o meu pai, por exemplo, olhar, ele não olhava, aquilo ia me ferindo. E de vez em quando eu vejo essa cena ainda. Então, significa que isso ainda não estava curado. E aí, esses dias eu falei assim, eu preciso resolver isso, né? Até é interessante você falar, a gente pode linkar as histórias. Eu fui nesse mesmo local, né, na sala da casa do meu pai, e ele conversando, eles passaram por um momento difícil de perda de família, né, de uma pessoa ali do lado da família dele, né, uma irmã que faleceu, e todo mundo muito sensibilizado, né? E eu com todos esses conhecimentos, né, autoconhecimento e livros, a gente não para, né, a gente muda o mindset todo dia. E eu falei, não, eu já tô bem assim, sabe? Eu tô num nível avançado, então eu preciso também perdoar nesse sentido. Talvez eu tá faltando uma questão de perdão, mas uma perdão concreta, né? Eu materializar isso. E ali conversando com ele e tal, e eu descobri algumas coisas que eu não sabia, mas assim, eu pensava que era aquilo, e de fato isso era real, né? Aí eu falei pra ele, fui conversando, ele falou, realmente, meus pais não queriam que eu me casasse.
Daí eu falei, interessante, porque o senhor também não queria que eu me casasse. Daí ele falou, é verdade, eu não queria que você se casasse, porque eu considerava você a minha filha ali, aquela mais queridinha, porque eu sou caçula, Queria né? soltar. E, menina do céu, foi um processo assim que eu falei assim, olha pai, eu perdoo o senhor. Daí, imagina, não sei o que. Não, eu perdoo. Eu falei 3 vezes, né? Assim como Jesus lá com Pedro, né? Perguntando se ele amava ele, né? 3 vezes, né? As 3 vezes para ficar firme ali, para firmar a rocha, né? E foi assim, a hora que eu abracei ele, ele falou isso para mim. Eu também não queria que você se casasse. Então quer dizer que o papel dele, ele jogou para mim, né? Ele transferiu aquilo que ele viveu para mim. E aí o que aconteceu? Essa questão do estudo, graças a Deus, eu não tive bloqueio de aprendizagem, né? Mas eu sempre busquei muito aprender até hoje. Só que o que aconteceu? Quando eu me casei, a oportunidade que eu não tive, por exemplo, de estudar as faculdades, ele acabou me colocando para trabalhar muito cedo, né? E porque a família da gente, ele tinha esse processo, não, vocês precisam trabalhar, tal, ter alguma coisa para vocês fazerem. Só que o meu sonho foi cortado ao meio, porque eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, estudar. E isso acabou não acontecendo, né? Então, acabei vindo estudar ali depois aos 25, 26 anos, né? Então, olha quanto tempo passou, né? Como eu falei ali, eu era novinha, né? Uns 10, 12 anos. E aí, o que aconteceu? Esse processo de eu mostrar o meu caderno para ele, eu estava mostrando que eu conseguia fazer, né? Eu tinha feito muito bem, só que olha que louco, né? A necessidade de aprovação, né? Eu queria que ele aprovasse. Olha, pai, que legal, né? Ah, que bacana e tal. E hoje eu faço isso com a minha filha o tempo todo. Nossa, parabéns! Qualquer coisinha que ela faz, eu vibro, a gente comemora, sabe? Bate a mãozinha assim, porque eu sei que aquilo para mim fez falta. Então, o que aconteceu comigo, Poliana? Quando eu casei, eu comecei a estudar, sabe? Por quê? Porque quando eu tinha que estudar, eu não estudei. Então, eu fiz isso, trouxe isso pro casamento. Então, eu comecei a estudar que nem doida, sabe? E, graças a Deus, o meu esposo sempre me apoiou nesse sentido, né? Então, ele falava assim, não, só vai lá que você já passou. E, realmente, eu não passava em vestibular nenhum. Parece que eu tava travada, né? Quando eu casei, de primeira vez que eu coloquei lá o meu nome, eu passei e estava fazendo o curso técnico de administração. Aí foram 1 ano e meio, né? Passou 1 ano e meio, eu já entrei ali na faculdade, já estava comemorando que eu tava, né, tinha passado no vestibular da faculdade, de gestão empresarial. Então eu fiquei mais 3 anos. Olha quanto tempo atrasado eu estava. Era para eu estar já com uma faculdade faz muito tempo. Então, por conta daquele caderno que eu levava para ele poder olhar, né, para ele perceber, nossa, eu preciso ver aqui que ela gosta muito de estudar, então eu vou jogar lá para esse campo de estudo, né, vou dar esse tempo para ela, né. E não, eles achavam que o mais importante era trabalhar, então aquilo foi adormecendo, adormecendo. Sempre gostei de me comunicar e na casa a gente não podia quase falar. E olha só que bloqueio. Então, você que está aqui na live, peço que você compartilhe essa live, ainda vai ter muito mais conteúdo aqui. E é interessante porque as histórias, elas se cruzam, a gente consegue perceber realmente aí pontos de contato. Nossa, o que aconteceu aqui também aconteceu ali, de maneiras diferentes, mas eu fui realmente adormecida ali nesse processo de estudo. Sempre eu gostei muito de estudar, de ensinar. E eu não conseguia fazer isso. E aqui no digital, com um simples livro, com um pouco desse meu relato, até a infância eu não relato no livro, porque realmente eu não lembro muita coisa, sabe? Mas se aquele momento meu pai tivesse olhado o caderno e falasse assim, parabéns, que legal, nossa, você faz isso muito bem, sabe? Então eu teria ido muito mais longe. Não, claro, a gente fala assim, vou mudar a minha história, não tem como mudar, né? Hoje eu percebo assim que eu tenho assim uma grande maturidade nesse processo, mas eu falo que hoje eu poderia estar vivendo outras coisas e eu estou vivendo ainda coisas que ficaram lá adormecidas lá atrás. Então olha como é interessante a gente estar aqui compartilhando a nossa história, falar que o livro é muito importante, que ele abre portas, né? Ele abre muitas chaves aí, né? Ele pega as chaves realmente e abre aquela porta que estava ali impedida de você passar. Eu falo assim, Poliana, nas minhas aulas, né? Que nós somos um túnel. Não tranque esse túnel. Muitas pessoas vão passar por ele. E muitas pessoas precisam achar a luz no final do túnel, né? E você já pode ali no percurso dar essa luz para elas, que é esse ensinamento, esse aprendizado, isso que nós estamos fazendo aqui. Então é muito importante, olha só como é interessante. Então, às vezes, o seu perdão é algo que você adormeceu
algo que aconteceu na sua infância que você talvez não deu muita importância. Então, aquele momento que eu vivi com ele, abracei ali, falei para ele, não, eu perdoo. Naquele momento delicado, né? Então, eu soube usar muito do momento. Porque às vezes tem famílias que elas têm assim um coraçãozinho um pouquinho mais duro, sabe? Aquele coraçãozinho que vira um pedregulho. Então, você precisa ir ali aos pouquinhos, vai chegando até você falar assim, agora, esse é o momento, eu preciso tomar a minha atitude, né, e perdoar. E de fato, né, eu achei que eu tava tudo certo também, que nem você falou. Mas ali eu senti que caiu também um peso, sabe? Eu falei assim, olha, eu fiz uma coisa que precisava. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Muitas vezes, aqui nem meu pai está com 70 anos também, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã. A gente precisa acelerar esse perdão. Porque o perdão, ele tá ali, sabe? Se você não acelerar e entregar ele logo, depois você vai ficar o resto da vida. Puxa vida, por que eu não pedi perdão? Agora morreu, não tem mais o que fazer, né? E você precisa fazer isso em vida. Então, se você está aí, é interessante, porque a gente tá falando aqui, eu já senti que tem pessoas que sentiram o que tem que fazer e às vezes não tá fazendo. Então, coloque na sua geladeira, assim como eu fiz. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Tem que perdoar? Vai lá e perdoa. Tem que falar pra pessoa, olha, eu fiz errado. Não foi você. Vai lá e fala. Ah, mas eu não consigo falar na frente dela. Então faz no seu coração, faz ali no seu quarto, na sua intimidade com Deus e perdoa. Faz essa experiência. Ah, mas eu fiz já uma vez, mas não tô percebendo, não senti que eu perdoei. Faz isso todo dia. Sabe? Liste aí no seu papel todas as pessoas que você sente que magoou você ou que você feriu elas também e começa a verbalizar. Eu perdoo você. Eu não aceito mais viver com esse pecado dentro de mim, essa coisa que está me amarrando em outras áreas, né? Muitas áreas da nossa vida ficam amarradas por conta disso. Tá? Então eu quero que a Poliana continue falando aqui também, né? Só fiz essa intercalada para a gente poder unir as histórias. Isso é muito importante. Até esse fato eu nunca tinha contado, né? Eu até pretendo começar a fazer algumas lives aí de manhã para poder também compartilhar um pouco da minha intimidade nesse processo, das minhas orações com Deus e também coisas assim que acontecem comigo que às vezes nas minhas aulas não dá para eu estar compartilhando tanto, senão foge muito ali, né? Mas é importante, é importante. Se você conhece alguma coisa, algum assunto, abre a boca e começa a falar. Não espere, sabe, alguém, né? E se você não abrir a boca, alguém vai estar falando, mas da sua forma, só você que vai falar. Eu falo assim que nós temos como dentro de nós. E o seu como é exclusivo. Você é único. Deus te fez aí uma forma, ele jogou fora, tá? Então você precisa realmente assumir isso para você. Eu preciso de fato. Essa, inclusive, é a palavra que mais pesou para mim. Boca fechada mata. E mata mesmo, sabe? Então eu quero que você continue falando aí como que você fez também depois que você fez a sua faculdade aí também. Quais são as pessoas também que você ajudou nesse processo de transformação? Também quero que você compartilhe um pouquinho. Então, a gente tá até falando, né, Dani, você falando aí essa questão do seu pai e tal. Às vezes a gente cobra demais os nossos pais, mas às vezes é uma situação que ele mesmo, ele não passou por isso. Ele não sabe o que é traz esse amor, né? Ele não sabe que você se sente amada quando ele pega o seu caderno e lê. Por quê? Às vezes a gente cobra isso demais, né? Até mesmo das pessoas. Mas a gente esquece que às vezes a pessoa ela não teve aquilo também. Então ela não consegue dar aquilo que ela não recebeu. Então para os nossos pais é difícil, né? Tô vendo você falar sobre isso. E é assim, eu cresci também, né? Como eu cresci numa família muito grande, eu cresci distante da minha mãe, né? Porque eu fui morar com os meus avós e com a minha avó e meus tios. E às vezes eu não consegui. Aí eu falava assim, poxa, eu cresci longe do amor da minha mãe. Então, aí eu quis trazer tudo que. Às vezes a gente peca até pelo excesso, né? Às vezes eu quis fazer algumas coisas com os meus filhos que eu não recebia. Né? Aí depois eu falava assim, nossa, gente, eu tô meio que transferindo as coisas, eu tenho que ir com calma, as coisas não é assim que funciona, né? A gente tem essa dificuldade às vezes, a gente peca demais pelo excesso. Como eu não recebia, eu dou demais, né? E acaba atrapalhando outras áreas, né? Que é bem assim que funciona, né? E é isso, assim, quando eu decidi escrever meu livro, que é recente, tem mais ou menos um mês e meio que eu tô escrevendo, então eu sempre tive um livro aqui dentro, né? Que todos a gente escuta nos nossos cursos do PLD que todos nós temos um livro. Temos um livro dentro de nós.
Só que eu sabia que eu tinha um livro, mas eu sempre ouvi, eu cresci ouvindo que eu não ia dar em nada, que eu não ia ser ninguém na vida, né? E isso me bloqueou. E eu sempre gostei muito de escrever. E uma forma até que eu faço eu escrevo o meu livro à mão, porque é uma forma de eu me curar, sabe? Eu vou escrevendo ele à mão para depois digitalizar. Meu marido que digitaliza para mim, né? Ele passa para o computador e eu amo escrever à mão porque é uma forma que eu vou me sentindo curada. E às vezes é um tempinho, às vezes eu pego o caderno, vou para um lugar nada a ver e aí eu começo a escrever, sabe? Ah, por que você não escreve no computador direto? Não, porque é uma forma de eu estar me conectada com Deus, comigo mesmo, com a minha história. Às vezes eu escrevo, eu choro, às vezes eu escrevo, eu relembro aquela cena, né? E isso vai trazendo cura para mim, porque tem algumas áreas, eu falo que tem algumas portas que eu fui fechando na minha mente e que eu não queria entrar mais naquele lugar. E o livro, ele faz isso, ele vai nos curando. Principalmente quando eu tô falando da minha história, né? Autobiografia, né, Dani? Se me corrija se eu estiver falando errado. Eu vou entrando em áreas que eu fui deixando, com o passar do tempo, eu fui deixando. E eu não queria acessar mais aquela área, porque aquilo ali ainda doía. Por mais que eu já perdoei, né? Mas às vezes lembrar de algumas cenas, às vezes lembrar de detalhes, isso daí e foi trazendo bloqueios para mim que nem eu sabia que eu tinha, né? Eu lembro quando eu fui curada de um bloqueio de escassez, eu comprei um telefone e eu demorei uma semana para abrir o telefone para me poder passar as coisas para o telefone, né? Eu nunca tinha tido um iPhone na minha vida. E o ano passado nós compramos um iPhone para mim. Eu demorei 7 dias para poder abrir o iPhone, porque eu tinha bloqueio de escassez. Eu achava que eu não merecia. Por quê? Eu cresci ouvindo que eu não merecia nada, né? Que tudo que a gente tinha estava bom. E o Senhor, aí eu falei, Deus, por que eu não consigo abrir esse telefone, né? Eu comprei, eu trabalho, a gente trabalha tanto. Mas por quê? Porque eu nunca tive esse hábito e também cresci assim, né? A gente não era recompensado por nada. Eu só trabalhava, eu nunca me recompensei por nada, né? E eu falava assim, eu não mereço. Eu achava assim que era coisa muito cara, eu não merecia aquilo. E o Senhor veio trazer cura para minha vida através disso, de um telefone. Eu falei assim, e o Senhor falava assim, você merece, filha, é seu, né? Você é filha amada, você é filha do rei e você merece ter o melhor, você trabalha. Se der oportunidade, é seu. Pode abrir, é seu. E eu falava assim, gente, por que isso, né? E eu não entendia. E era bloqueios, né? Essa questão mesmo da autoimagem. Eu não vim aqui falar de jeito nenhum, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Falar assim, ah lá, tá na internet, né? E eu entendi que timidez, ela não existe. Você tem medo do que as pessoas vão falar, né? Esse bloqueio da autoimagem mesmo. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você quando você abre a sua boca. E eu falei, Deus, eu preciso abrir minha boca para falar. E aí comecei a contar a minha história. Até então eu não contava ela para ninguém. E aí caí de paraquedas numa live de uma pessoa que estava fazendo aqui no Instagram. Ela me chamou. E lá na live eu não sei como, eu comecei a falar do meu processo de perdão, falar que eu estava escrevendo um livro. E pronto, daí para lá eu não parei mais, né? E aí, eu até marquei uma fala legal aqui, uma frase que eu gosto muito aqui nesse livro, que ela fala assim, ó, se você não se você não discernir o inimigo, você vai continuar sendo roubado. Então, muitas vezes a gente precisa discernir quem é o nosso inimigo. Ele tá me roubando aonde? Então, muitas vezes a gente vai sendo roubada a nossa alegria, vai sendo roubado, né, o nosso bem-estar de estar fazendo as coisas com as pessoas que a gente ama. A gente vai sendo roubado o nosso tempo, né, que é tão precioso. Você vai fazendo as coisas e, sabe, nada a ver, nada aleatório. Você não tá produzindo nada, você não tá edificando a vida de ninguém, você não tá transbordando, né? E aí é importante a gente ir colocando, né? Quem são os meus inimigos? Às vezes nossos inimigos estão dentro da gente mesmo, né? As coisas que a gente escuta, as coisas que a gente vai criando aqui dentro da nossa mente, né? Tem uma pessoa que fala assim que
que o nosso próprio inimigo às vezes é a gente mesmo. Nós somos os nossos próprios inimigos, né? Os nossos bloqueios, as nossas frustrações com algumas coisas. A gente tem que ir deixando isso para a gente poder transbordar. Porque se a gente não for deixando isso, isso aí vai roubando, né, as coisas importantes que a gente precisa fazer e falar, né, Dani? E esse livro é para isso, né? Eu falo que o livro ele vai chegar em lugares que eu não vou chegar, né? Então, a mensagem que eu vou trazer para poder, né, trazer no meu livro é para alcançar pessoas que às vezes eu não vou ter nem oportunidade de conhecer, né? Mas vai chegar, né? Eu falo que eu vejo, e quando às vezes de manhã nas minhas orações, né, eu fecho os olhos, mentalizo isso. E eu vejo multidões, né? Eu me vejo, né, com pessoas multidões recebendo o meu livro e milhares de pessoas sendo curadas através da minha história, né? Que eu acho que é isso que o Senhor quer. Eu falo que é o meu propósito, né? Às vezes eu fiquei muito tempo perdida sem entender. Eu falava, Deus, eu ficava uma briga com Deus, meu Deus, qual que é o meu propósito? Né? E eu ficava sempre saindo para lá, para cá, para lá e para cá. Eu fui professora, dei aula em escola. Agora estou atualmente como personal trainer e no meu coração queima é a mensagem, né? A mensagem de Cristo, é a mensagem para poder, né, transformar vidas de outras meninas, de outras mulheres que passam pelo mesmo processo que eu passei, sabe? E isso tem queimado no meu coração. E às vezes eu falo assim, poxa, eu dei aula, eu já fiz tanta coisa na minha vida, trabalhei em tantas áreas e nada queima mais do que escrever, sabe? Quando eu tô ali escrevendo, isso arde lá dentro no meu coração, sabe? É uma coisa que eu não sei explicar, mas eu sei que é o Senhor que coloca isso em nós, né? Não tem outra forma de explicar. E quando eu passei por esse processo todo, e eu entendi hoje, falei, Deus, ele me tratou para me tratar outras pessoas, sabe? Então eu creio que sai vida, né? Através dos nossos livros vai sair vida. E eu queria aproveitar para te perguntar, né? O seu livro, Escritora Particular de Deus, né? Fala sobre o que para nós aqui. Então, ali eu comento assim, como eu me tornei mãe escritora, né? Na verdade, é uma coisa assim que eu às vezes ignorava, né? Deus falava comigo já há um bom tempo atrás. E um ano atrás ele tinha falado para mim, você vai ter uma editora. Como assim? Eu nem escrevia livros, nada, nem conhecia o Pablo, nada ainda, né? Do PLD, muito mais essas conexões que eu tenho hoje. Mas direto vinha para mim algumas frases, sabe? Alguns pensamentos, assim. E eu falava assim pro meu esposo, nossa, veio uma frase. Eu soltava assim aquela frase do nada. E aí ele falava, nossa, que bonito, né? Era muito bonito, mas eu não escrevia. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar e anotar no caderno. E eu ia ali, entre aspas, né, desobedecendo, né? Que é o que muitas pessoas fazem, elas desobedecem. Então eu não anotava. E aí foi passando o tempo, passando o tempo. E aí chegou um dia, eu tava amamentando a minha filha ali. Aquele processo tão gostoso, né? Tá ali ajudando nesse processo de amamentar a criança. E é um momento, assim, muito, né, particular mesmo, né? E aí Deus falou pra mim assim, você é minha escritora particular. Eu falei, como assim? Daí eu simplesmente peguei um caderno e comecei a escrever ali. Saíram 50 frases em apenas 20 minutos. Né? Deus ali falando no meu ouvido. Eu só escrevi, ele só falava a primeira palavra, saiu o resto, Sério, né? Dani? E aí eu falei, meu Deus, até então eu já estava começando nesse processo aqui com o Instagram, né? Porque eu tive um trabalho aqui no digital. E eles me pediram para abrir uma conta no Instagram e Facebook. Para mim era um bicho de sete cabeças, né? Eu falei, não, isso daí tá afastando muitos casais. Eu com meu esposo trabalhava muito aqui na igreja por esse processo dos casais, né? E até hoje, sabia? Muitos casais nos procuram aí. Então a gente tem esse trabalho na igreja também. Para ajudar as pessoas, né, nesse entendimento, né? Que tem uma opção, você não precisa separar, então você precisa trabalhar em um casal, né? E olha, você vê como os assuntos vão trançando, né? E aí nisso eu falei pra ele, comecei a escrever e eu não entendi aquilo, né? Mas eu falei, tá bom, agora eu vou obedecer. Daí o que eu fiz? Eu comecei a compartilhar as minhas frases no Instagram. E a partir desse compartilhamento eu comecei, sabe, ali vivendo, nossa, que frase interessante. Aí no outro dia eu ia olhar aquelas frases e eu falava assim, como assim? Eu escrevi isso? Sabe? É chocante.
Por isso que é importante você escrever, você registrar. Todos os dias nós acordamos de maneira diferente. Então é importante que a gente escreva. Naquele dia tem dia que você está mais inspirado, tem dia que você não está. Por que eu escrevi meu livro em 5 dias? Foi somente os dias que Deus me inspirou, que eu me senti totalmente inspirada para fazer. Os outros dias eu não fiz, não. Foram 5 dias não consecutivos, né? Por exemplo, eu fiz hoje 5 páginas. Aí no outro dia, passou uma semana, daí eu falei assim, nossa, eu fiquei uma semana sem escrever, né? Eu fugindo ali, né? Fugindo da minha cura. Aí eu fui falar, agora eu vou fazer 10 páginas. Então eu sempre escrevi de madrugada, porque eu sou assim, aquela pessoa que memoriza visualmente e eu preciso escrever. Então eu sou também sinestésica, né? A minha forma de aprendizagem. Por isso que é importante vocês descobrirem a forma que vocês aprendem bem. Porque senão vocês não vão conseguir nunca escrever, vocês vão ficar ali enrolado, como que eu faço, né? Descobrir o horário que é bom para vocês. Então, eu preciso de silêncio para escrever. Aquele momento tranquilo, sabe? Então, eu usava as madrugadas. Então, eu comecei a escrever ali, eu comecei a relatar como eu conheci meu esposo, que fez total diferença, porque ele me abriu as portas para o estudo, que é algo que eu gostava. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, então também coloco aqui um pouquinho desse momento que eu vivi na faculdade. E também ali na faculdade, também está no meu livro, foi que eu percebi que eu conseguia escrever bastante em pouco tempo. Sabe, eu tinha uma habilidade muito rápida, por exemplo, que a gente está aqui falando, agora eu não vou estar conseguindo escrever porque eu estou falando, né? Mas, por exemplo, se você estivesse sozinha aí falando a sua live, eu estaria aqui escrevendo. A caneta, a minha mão costa, sabe? Eu tenho que pegar a caneta. Eu não consigo assistir alguma coisa, por exemplo, a minha forma de memorização é escrevendo, né, à mão, que é maravilhoso. Até eu parabenizo você, porque eu precisei fazer direto no computador por conta do tempo. E mesmo assim eu fui curada. Mas por quê? Porque eu fiz revisões. Então, a partir das revisões, eu ia sendo curada. E Deus falava muito comigo. Inclusive, um capítulo foi ele que falou pra mim, foi uma autocura ali, né? Eu falo que é o livro extra. E ali eu falava assim, se eu fosse você, e vem um monte de coisa, sabe? Eu acho que saiu 6 páginas só ali. E Deus falou comigo naquele momento que a gente passou um atrito aqui em casa, né? E aí eu tava chorando, e Deus falou pra mim assim, só escreve. Aí eu peguei o celular, bloquinho de notas. Ah, eu não tenho computador. Não tem desculpa. Hoje todo mundo tem celular. Eu peguei o bloquinho de notas e eu comecei a escrever o que ele falava pra mim. Eu coloquei assim, ó, escrevi conforme ele me falou. Menina, eu fiquei chocada. Eu chorava mais ainda, sabe? Daí no outro dia eu fui ler, eu fiquei chocada com aquilo que foi escrito. É como se fosse um poema. Saiu um poema dentro de mim, falando do meu mais íntimo, né? Então, assim, eu falo quando eu conheci meu esposo, conto um pouquinho quais foram os nossos trabalhos, né? Como eu falei, a gente trabalhava com casais. Eu conheci ele na igreja, então já é um ponto positivo, né? Porque se você participa de um movimento, né? Até a gente costuma dar uma dica: senta sempre no mesmo lugar que alguém vai te enxergar. Impossível, né? Impossível. Ah, eu não consigo encontrar uma pessoa para eu namorar, para eu casar. Vai na igreja, num lugar que fala de Deus, numa comunidade. Senta sempre no mesmo lugar que alguém vai te enxergar. Posso ter certeza, muitos casais se encontraram dessa forma. Então eu conto ali, quando eu estudei, e também eu conto esse processo da gente aqui no PLD, né? Que é aí que eu me descobri na questão do propósito. Nossa, agora eu posso escrever livros, eu também posso ensinar, né? Porque eu sou também multipotencial, então eu gosto de várias coisas, então eu preciso ter realmente algo na minha frente para eu poder escolher certo, né? Senão eu acabo tendo que escolher um monte de coisa. Então eu falo um pouquinho disso também. E ali eu dou dicas. Dicas do que eu vivi no meu dia a dia que as pessoas podem ajudar. Principalmente para as mães, porque eu levei 5 anos para engravidar, né? Não tinha nenhum problema, não tinha nada, a gente nunca tomou remédio, nunca fez nada para impedir. Mas ali no livro eu falo também, e algumas dicas que não só me ajudaram, como ajudaram algumas mães que não conseguiam engravidar. Dentre elas, um caso de uma mulher que há mais de 40 anos, tinha mais de 40 anos, e há 15 anos tentava engravidar, não conseguia. Aí, com as dicas que eu recebi, apliquei em mim, eu falei pra ela, ela engravidou em um mês. Legal. Então, assim, tá ali no livro também. Por isso que agora, recentemente, Deus tem me pedido para falar muito para as mulheres.
Eu vou começar a tossir agora aqui, porque minha garganta tá muito coçando, né? Então eu conto muito disso, então tem muitas dicas, dica do meu casamento, sabe? Então tá bem bacana, mas é bem um relato mesmo. Eu não consegui colocar tarefas, porque foi muito rápido. E aí depois que eu falei, nossa, eu podia ter colocado tarefas, né? Mas isso vai ficar para um próximo. No caso, seria o meu outro livro. É um livro que eu tô fazendo com as minhas frases. Então, assim, eu pretendo fazer frases para as pessoas refletirem dia a dia, né? E essas frases, elas terão, assim, uma explicação. E ali é que Deus fala de verdade. E aí eu vou colocar a tarefa. Então, eu tô fazendo já esse terceiro livro nesse sentido, com as minhas frases. Esse Mas, segundo livro que escreveram foi multi-autores, né? isso. Aí, o que aconteceu? A gente lançou lá no Resort Digital do Pablo, no dia 22 de dezembro. Em janeiro, no dia 5, eu mentalizei, eu preciso palestrar, porque o Pablo falou, né, agora é uma ordem, né, é um comando, vocês vão ter que palestrar. Eu falei, verdade, tá faltando eu palestrar agora. No outro dia eu recebi um convite para participar desse livro O Chamado, né, que inclusive é em relação àquele evento que ele fez no Goiânia Arena, né, no dia 29 de dezembro. 53 escritores. E aí eu falei, é claro que eu vou entrar nesse projeto, né? Com certeza, porque daí o que aconteceu? Eu ia entender um pouquinho sobre a questão de coautoria, né? Porque nesse livro eu não sou autora, eu sou coautora, porque eu tenho apenas um capítulo. Aí que eu fiz? Agora eu vou colocar 12 tarefas. Então ali eu conto um pouquinho também, né? É a força do Espírito Santo, que é o meu capítulo. E aí eu coloquei 12 tarefas, né? Porque se eu não me engano era por causa do dia 12, porque o dia 12 ele me persegue também, né? No meu livro, inclusive, eu falo, né? Os 12 na minha vida, né? Então sempre vinha o dia 12, número 12. Então Deus falava sempre comigo. E olha que interessante, né? O PLD são 12 profissões aí que a gente pôde estudar. Então, olha, o tanto de sinais que Deus nos dá e a gente precisa perceber. E eu queria, assim, sabe, asas, né? E ele falava de asas. Então eu falei, não, eu vou entrar nesse PLD, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que aqui eu vou mudar a minha vida. Então eu também estava buscando meu propósito, também estava buscando entender sobre essa questão da minha identidade. A gente não escuta falar isso em faculdade, né? Então, e graças a Deus hoje tem essas pessoas que estão aqui no digital abrindo os nossos olhos. Opa, você tem uma identidade. Você nasceu para governar. Exato. Você tem que abrir a boca e transbordar, porque você tem que morrer vazio, não cheio, sabe? Você tem que ser transbordante. Então, tudo isso foi mexendo comigo, né? Então, eu comecei a escrever, hoje eu todo dia escrevo. Não tem um dia sequer que eu não escreva, sabe? É uma coisa assim, é tipo assim, eu tô conversando com você aqui agora, se eu parar para escrever, eu tenho certeza que vai sair algo profundo. Inclusive, eu quero falar uma parte aqui que Deus falou comigo, né? Porque todas as minhas lives, independente se é collab ou não, eu faço roteiro. Eu me sinto bem fazendo roteiro, sabe? Eu coloco os pontos ali e é interessante. Muita coisa que você falou está escrito no meu papel. Acredite se quiser. Porque Deus, ele fala comigo antes de acontecer, sabe? Então, assim, ele fala pessoas, com... né? Ele É muito forte. E eu coloquei assim no meu roteirinho, ó. Perdoar é libertar a alma da dor e fazer, né, da raiva e também da angústia. Perdoar é ser misericordioso como pai. Do jeito que ele fala, eu vou escrevendo, sabe? Nem pesquisei em nenhum lugar, não. Perdoar é salvar-se e salvar uma alma da prisão interior. Olha só. Perdoar é um exercício diário, sem cessar. Então, você tem que perdoar todos os dias. Então, se você sentiu que não perdoou, continua falando, sabe? Proclamando a palavra que vai sair o perdão aí. Perdoar é estar apto ao perdão de Deus. Ou seja, se você perdoou, Deus também vai te perdoar, tá? Porque então você precisa também exercitar. E aí depois eu coloco assim, ó. Se Deus te perdoou, por que você não perdoou o outro? Você até comentou essa frase agora há pouco aí. Então, olha só como Deus é poderoso. Então, você precisa escrever. Por exemplo, agora, se eu estivesse só assistindo você falando aqui, eu estaria escrevendo, sabe? É a minha posição de aprendizado. E é uma forma também de você ser humilde. Humilde estar diante das mãos de Deus. Não, eu preciso anotar porque depois eu não vou lembrar. Você não lembra, eu tenho certeza, sabe? Então, é isso que aconteceu com esse meu livro. Então, aí no meio do livro eu falo. Muitas vezes até eu falo, até aqui eu não falei que é Deus que me falou que eu sou escritora particular. Eu falei, muitas vezes até falo, né?
que eu sou escritora particular de Deus, porque o Senhor fala muitas coisas ao meu ouvido e eu tenho que sair correndo. Eu falo assim no livro, eu tenho que sair correndo para anotar, senão depois eu não lembro mais. E é assim que eu tenho vivido. E cada vez que eu escrevo, eu me liberto. Eu fico horas ali planejando, sabe? Não é planejar assim, eu faço assim na hora, por exemplo, que nem essa live aqui. Depois que a gente termina, meu roteiro tá pronto. Só que daí na hora que eu vou passar ele para a legenda, Deus fala assim, coloca desse jeito. Daí ele já muda mais um pouquinho. Então, assim, é muita inspiração, sabe? É você deixar Deus trabalhar na sua vida de verdade. É você não falar assim, ai Senhor, me use e tal. Não, é você realmente deixar ele trabalhar, sabe? Todo dia entregar-se nas mãos dele, porque ele vai fazer a obra acontecer. Então, você não pode impedir a obra dele acontecer. Então, aqui tem muitas dicas, tem muitas coisas assim que podem ajudar. E aqui no final eu faço um convite, né, para que você também seja um escritor particular de Deus. Por que não, na verdade? Então isso precisa continuar. Então aqui eu também coloco para que você escute Deus, né, para que você também se coloque na posição de aprendizagem, porque Deus ele está ensinando o tempo todo, né? Aqui muitas coisas Deus falou através de nós. Eu falo que teve lives que eu fiz aqui, inclusive hoje é a live de número 10, passaram-se já 10 histórias por aqui. Eu podia estar quietinha aqui na minha casa, podia estar fazendo qualquer coisa, mas Deus me chamou, Deus me ativou através do meu primeiro livro, né? Agora veio esse livro O Chamado, né? Eu não participei do evento presencial, participei do evento online, mas Deus falou comigo e ali eu percebi assim que houve a força do Espírito Santo, né? É como eu falo assim, não é que você vai concordar com tudo que se fala ali, porque a gente, né, cada um vem de uma religião, cada um defende uma crença, né? Mas eu pude perceber, assim, que ali houve o mover de Deus. E muitas pessoas foram curadas, transformadas, assim como eu estou sendo curada e transformada todos os dias, né? Tanto que o convite que eu fiz para você, né? Eu falei, não preciso convidar ela, porque eu não sei se a nossa amizade está bem ou não, né? Às vezes parece que eu converso, falei, será que eu estou ajudando ela mesmo? Será que eu, né? Eu vou fazer mais uma vez esse convite, porque eu sei que ela tem coisas ali que estão escondidas e precisam ser liberadas. Muitas pessoas vão passar pela live e vão conhecer quem que é a Poliana, né? Então, eles queriam ver seu sorriso hoje, né? Então, é muito importante. Eu também acompanho o seu trabalho aí, gosto demais das suas dicas. Já estou fazendo as minhas caminhadas aí de manhãzinha. É muito bom. Perdi 4 quilos em uma semana. Por quê? Tirei 100% do açúcar. Agora, esses dias, inventei, olha só, de comer um chocolate, um pequenininho assim. Já me fez mal. Não quero saber mais. Então é água, muita água, suco, alimentação. Então a gente precisa. A boca, muitas vezes. A pessoa fala, eu quero emagrecer. Fecha a boca. Exatamente. Fecha a boca para comida, mas abre a boca para falar. Não é verdade? Fica à vontade, querida, para você falar mais um pouquinho. Eu falo que a gente pode comer de tudo, né, Dani? O problema é que a gente, né, esquece. A gente fala, a comida, ela é para nutrir o nosso corpo, não é para alimentar suas emoções, né? Porque a gente às vezes a gente tá alimentando as emoções. Tá com raiva, come. Tá chateado, come. Tá magoado, come. As emoções que engordam. Come. Às vezes eu pergunto. Verdade. A pergunta que eu faço. Sabe, Poliana, que eu sou oral, né? Então, assim, o meu perfil é um perfil oral. E eu só fui descobrir agora há pouco tempo com essas análises comportamentais. Eu também tenho aqui. A minha primeira collab foi com uma analista comportamental. Você imagina, né? E aí todo dia eu penso assim, meu Deus, eu tô na dor agora, eu preciso buscar meu recurso, né? E assim, o oral, às vezes, ele tem o costume de ter alguma coisa à boca, ou seja, ele tem a tendência até a ser um pouquinho mais obeso, um pouquinho mais gordinho, e levar algo na boca, tá? Então, assim, não que eu sou de fazer isso, mas eu tinha meu dedo, né, esse dedo direito aqui, eu chupei o dedo por 13 anos. Imagina. Então eu tinha uma carência ali. Tinha alguma carência, né? E minha mãe fala que eu chupeta quase não peguei. Mas o dedo, em compensação, eu chupava dedo sim. Deu muito trabalho. Isso empurrou meu dente tudo pra frente. Eu precisei usar aparelho por aí 3, 4 anos para poder acertar. Então teve os prejuízos da vida, né? Mas a gente precisa se conhecer, né? Então não é só a questão de eu tenho que correr comer alguma coisa, né? Atacar a geladeira de madrugada. Não. Então, o que eu fiz também? Como eu faço os livros de madrugada, muitas vezes eu fazia algum lanchinho ali na madrugada. Um pãozinho, um cafezinho, alguma coisa.
E o que eu comecei a fazer? Substituir por água. Bebendo água, sempre água, né? Porque daí eu já tinha jantado, tava de boa, então bebendo água, eu me senti hidratada e bem, e simplesmente abaixou rapidinho a barriga. Porque sempre a barriga que fica É, aí, né, dando uma certa diferencinha, né? E o uma rosto parte também. do bom, né? Então, assim, você não tinha Isso. necessidade de comer de madrugada, né? Você tava bem, já tinha jantado, igual você Uhum. falou, não precisava, né? Mas a questão do mau hábito, né? Tô acordada, eu vou comer. Não, você não tem que comer só porque tá acordada, né, Dani? Não tá com fome. Você tinha que Verdade. comer. Aí você fica forçando o seu estômago a trabalhar aqueles horários, né? Até hoje eu brinquei com minha esposa, eu falei assim, nossa, quando você come alguma coisa errada, né? Acho que o pessoal lá dentro fala assim, nossa, ela mandou mais aquilo de novo, eu não acredito, né? Acho que o pessoal ali né? Eu brinquei que tinha um pessoal aqui na barriga, né? E eles, eu não acredito que ela mandou isso de novo, vai dar muito trabalho pra gente eliminar esse Na alimento. verdade, Olha que igual o seu interessante. Você usa analogia. precisa de queimar açúcar e por aí vai, né? Seus órgãos estão tudo lá dentro, sobrecarregados, né? Poxa, tá comendo de novo doce, tá comendo de novo açúcar. Então é E o refrigerante, eu parei de tomar refrigerante por conta da minha gravidez. assim, Então fazem 3 anos que eu não bebo refrigerante. O pessoal não acredita, eu não bebo mais mesmo. Foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Foi a eu, melhor coisa. Tirei, excluí. Eu ando sempre com uma garrafinha de água, né? Quando eu não tenho, a gente compra, mas sempre água mesmo. É a melhor coisa que você tem que fazer, né? E até esses sucos também de caixinha, é a mesma coisa, né? mesmo Não muda é muito, ruim né? Açúcar da mesma forma. vendo uma entrevista, né? Um médico falando sobre a quantidade de açúcar que tem nesses sucos de caixinha. E às vezes a gente dá isso para os nossos filhos, a gente não sabe como que isso faz mal para eles, né? Então, às vezes a gente. Falando da refrigerante, mas da açúcar de caixinha, que é tão ruim quanto, né? Então, assim, quanto mais natural a gente puder ser, melhor é, né? Então, açúcar faz muito mal. O nosso pâncreas tem que trabalhar dobrado para poder fazer essa quebra aí, né? Então, a tendência da indústria hoje é adoecer a gente, né? Para que a gente esteja sempre doente, para que a gente esteja sempre buscando remédio, medicação. Né? Então, a gente fala assim, porque a gente está sempre doente. Aí você vai ver a alimentação, né, da pessoa. Não pratica atividade física, se alimenta mal, não dorme bem. Então, tem vários fatores, né? Então, a pessoa não consegue viver bem mesmo, né? E aí não tem uma É aquele, forma. é aquele exemplo simples. Eu vou colocar melhor gasolina no meu carro, né? Tipo, tem aquela preocupação de, porque senão o carro vai falhar no meio do caminho. Mas o seu corpo, a sua máquina, você está colocando qualquer coisa lá dentro, Exatamente. né? Olha que situação, né? Você precisa cuidar mesmo, né? E entender que aqui precisa funcionar bem. Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso regrar aquilo que eu como, né? Eu preciso. De vez em quando tá bom, você vai numa festinha comer um docinho, tudo bem, não tem problema, mas sem excesso, né? Até essa semana eu fui levar minha filha no médico, né? E acho que era uma fono, né, para ajudar nessa questão da fala. Olha só, né, para ajudar nessa questão da fala, né? Então, olha como é forte. E aí a médica vai e fala assim: ela chupa bala? Daí eu falei assim: não, não dou bala para ela. Mas tem que dar. Daí eu disfarcei e falei assim: tá bom. Fingi que eu acatei o que ela falou. Eu falei, mas é nunca. Mas tem que dar. Eu falei, não, o dia que ela quiser experimentar, ela vai experimentar. Mas do jeito que eu conheço a minha filha, ela não vai querer, porque já ofereceram uma vez chocolate para ela pequenininha. E eu falo assim, inclusive é uma das dicas que também que a gente pode colocar no livro, né? Você nunca pode contrariar uma mãe, sabe? Se a mãe falou que o filho não come aquilo, esquece, não queira forçar, não queira brigar com a mãe, né? E ela nem conhecia chocolate, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, você tá comendo um docinho, eu olho para ela e falo, você quer, tal, a gente até oferece. Ela olha com aquela cara, assim, até pega um pedacinho, mas esquece. Depois daquele monte de água, a criança fica desesperada, né? Que é um monte de água. Então, e aí você vem escutando de um profissional, né? Não, ela tem que comer doce, tem que comer bala. E você pode ver, você fala de doce, bala, eles já fazem a comparação com a criança. Olha que coisa, você já começa ali ensinando desde pequena a criança a se alimentar mal, né? E é uma droga, né? O açúcar é uma droga, né? Então a gente precisa Nossos já... filhos bons hábitos, né? E aqui na minha casa aqui também, eu nunca, por exemplo, às vezes eu, né, mostro o Daniel fazendo ovo, pão com ovo. Nunca forcei ele a comer essas coisas. Tipo assim, não, você tem que comer. Não. Ele foi Uhum. ver, né? Eu falo que, gente, o exemplo é a melhor coisa que existe, é o exemplo, né, Dani? A gente
seu comportamento. Eles copiam tudo, né? Eles copiam tudo, a gente é o espelho, né? Ele vê eu falo fazendo ali Uhum. uma boa alimentação pela manhã, ele já logo quer fazer também. Fala, poxa, minha mãe fala que isso daqui é bom, então deixa eu comer, né? Pra ver se é bom mesmo. Então ele mesmo vai experimentando e vendo que é bom. E tá tudo bem o dia que ele não comer também, eu também não brigo e não fico forçando isso nos nossos filhos, né? Então, eu falo que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Começa dentro de casa, né? Em tudo que a gente vai fazer. A gente vai. Igual, por exemplo, você quer ensinar o seu filho. O Daniel, ele começou a escrever um livro primeiro do que eu. Logo quando a gente começou a fazer o PLD, a gente começou a ver muitas lives, né? Do pessoal falando sobre os livros e tal. Ele mesmo falou que queria escrever um livro. Aí ele mesmo, vamos escrever um Nossa, livro, vamos. O livro dele tá escrito, chama O Tubarão Amigo. Só não tá publicado ainda, mas já uau! tem ele tem um livro escrito, né? E ele tem 7 anos, né? Então, assim, ele ainda tá começando a escrita agora. Então, ele foi contando a história e a gente foi escrevendo para ele, o Tubarão Amigo. E tá escrito esse livro, né? A gente vai publicar. Que É. belezinha! Então, para você ver, assim, ele vê a gente fazendo, né? Às vezes você fala assim, nossa, não tá nem dando atenção. A gente acha que eles não estão percebendo, né? Mas ele tá o tempo todo, os nossos filhos estão nos observando. Não só os nossos filhos, onde a gente vai, as pessoas às vezes não falam nada, mas as pessoas estão sempre nos observando, né? Eu falo assim, poxa, a Poliana fala tanto sobre perdão, mas ele tá observando se realmente ela é uma pessoa que perdoa, se ela é uma pessoa que ama de verdade, né? As pessoas estão sentindo o nosso coração. Eu falo que hoje o evangelho, as pessoas elas estão nos lendo, né? Elas olham para nós e falam assim, eu quero olhar para a Poliana, eu quero ver realmente, eu quero ver Jesus nela, né? Porque às vezes a gente é muito bom de fala, né? Qualquer cursinho que a gente faz, a gente fica bom na linguagem, nas palavras, né? Mas o negócio aí é a essência. Eu quero ver, eu tô aqui, mas será que realmente ela tá, né? Ela passa isso mesmo? Ela realmente é essa pessoa que ela fala que ela é? Né? Porque falar todo mundo fala, né? E exatamente os nossos filhos é isso. Às vezes eu tô aqui na internet falando de boa alimentação, de treino, disso, daquilo, mas eu não faço nada disso, né? Não faço nada. E graças a Deus, assim, eu tenho conseguido passar isso, né? Assim, sem forçar e para o Daniel, né? Essa questão da boa alimentação, de fazer os treinos, de vez em quando ele sobe, quer treinar comigo. Eu tô dando treino lá, fazendo as lives com as meninas, ele tá junto também, ajudando a administrar o tempo, a falar se acabou ou não. Ele é uma peça, ele é muito engraçado. A minha filha também, né? Às vezes ela entra naquela semana, ela cisma, aí vai treinar a semana toda e treina, e treina, e treina. E aí, às vezes, também não quer treinar, eu também não forço, não quer treinar, né? Tá tudo bem se você não quer treinar, né? Não fico naquela pegação de pé, né? Às vezes, a gente exagera demais, né? Na hora que a gente é meio chato. É verdade. Sabe o que é mais engraçado? Por exemplo, assim, eu quando casei com meu esposo, eu falei, a gente percebeu, assim, durante o nosso casamento, que a gente tinha o hábito de quebrar muitos padrões, né? E eu achei tão interessante que hoje eu vejo a minha filha e ela faz algumas coisas assim, realmente é quebrando padrão também. As coisas acontecem muito natural. Muitas vozes de fora falavam assim, olha, você tem que amamentar só 1 ano, porque depois a criança fica muito grande ali no peito, fica feio, né? E eu escutava de pessoas, inclusive, ali do ciclo ali da igreja também, né? E eu fingia que escutava, né? Tipo assim, você tá insensível ainda nesse processo. As pessoas têm que tomar cuidado com o que fala, né? E isso faz mal pra gente. E aí eu nem me importava com isso, sabe? Minha filha, inclusive, amamentava na posição cavalinho, chamava mais atenção ainda, né? A gente não queria chamar atenção, mas acabava Vamos, chamando sem sem querer, querer. né? E aí só sei que quando completou ali 2 anos amamentando no peito, ela já começou também a deixar aos pouquinhos, Uhum. né? E aí eu coloquei assim, que a minha filha, ela é muito natural. Não adianta a pessoa falar, você tem que desfraldar e não sei o que lá. Agora tá desfraldando sozinha. Ela pede pra ir no banheiro, ela sabe faz. Nossa, é impressionante. Então eu não precisei forçar nada. É muito natural. E aí assim, nossa, aí eu levo na creche, né? A gente tá 2 semanas de creche. Aí eu deixo ela na escolinha. Aí algumas pessoas falam, e ela chorou ela pra ficar na escolinha? Eu falei, pelo contrário, ela nem olhou pra trás. Daí a pessoa fala assim, nossa, comigo não foi assim.
Daí eu falei, tá vendo? Quebra de padrão? Né? Né? Não, gente, esquenta a cabeça. Daí eu falei, o problema dela que eu tô tratando agora é despedida. Ela tá com um problema sério de despedida, né? Porque a hora que ela sai da creche, daí ela quer chorar. Ah, meu Deus. Daí eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Daí agora eu já tô começando aos pouquinhos a mostrar pra ela, não, filha, agora já, amanhã a gente volta aqui na creche e por hoje já tá bom, né? Aí ela vou tratando ela e a gente vai treinando, ensinando, mostrando pra ela como tem que ser feito. Por mais que ela não tenha ainda 3 anos, ela sabe fazer tanta coisa que eu já tô quase naquele processo de falar o que você ensinou lá hoje. Exatamente. Porque, né, como ela tá começando, ela assim, ela tava com um pouco de dificuldade mais para falar, mas ela entende tudo. Se você falar para ela assim, olha, filha, que é uma coisa que ela já sabe fazer, tem muitas pessoas adultas que ainda não fazem. Eu falo assim para ela, filha, leva essa embalagem lá no saco de embalagens. Ela leva certinho. Tem pessoas que ainda não separam a embalagem, né? Joga tudo de qualquer jeito no lixo. Pois ela já sabe fazer isso. Né? Aí ela faz as baguncinhas dela aqui, ela vai e arruma. Mas só que aí, como que ela aprendeu a arrumar? Eu vou junto com ela, a gente pega ali a caixinha de brinquedos, eu vou ali guardando, eu vou fazendo junto com ela. E aí ela aprende, porque eu também já tenho, assim, um pouco de organização, né? Agora eu tô mais tranquila, mas já fui muito, assim, sabe, em excesso, né? Mas eu ajudo ela nesse processo, eu vi que é muito dela. Ela também é organizada. E gosta de livros, né? Você acha que não? Eu espalho pra casa inteira, intencionalmente, mas né? ela não, e ela vai ali o tempo todo. Né? Ela tá com a mãe escritora, né? Tem uma mãe escritora. Aí ela senta no sofazinho, senta no sofazinho, pega o livrinho lá e fica. Aí você precisa de ver. Que coisa, mas você acha que o meu coração nessa hora fica saltitante, né? Não tem. Mas então é tudo muito isso, né? A gente precisa estar ali junto, instruindo, ajudando nesse processo, né? Eles aprendem muito rápido. Então, se a gente ensinar errado, eles vão aprender errado. Consequentemente, vai fazer errado na escolinha. Daí, sabe o que eu fiz? Até uma dica para as mães aqui, não sei se vocês têm dificuldade de levar o filho de vocês no médico, né? Ela sempre, nunca deu trabalho no médico, mas aí um dia ela começou a querer chorar. Quando eles deitavam ali para poder examinar tudo, né? Aí sabe o que eu fiz? A gente comprou uns brinquedinhos de medicina, estetoscópio, né? A seringuinha, tudo ali, o palitinho para examinar a boca e tal, a gente leva. Aí chega na hora, sabe o que ela faz? Ela começa a examinar o médico e o médico examina ela, fica quietinha. Acabou o problema, resolvi, não chora mais. Aí o médico fala assim, nossa, como ela é boazinha, né? Daí eu falo assim, é muito treino. Aí eles olham assim pra mim. Eu falei, porque a gente é pai e mãe, mas somos treinadores também. Daí eles ficam perdidos, assim, né? Então é muito importante que a gente participe aí da vida, né? Social das nossas crianças, ensine certinho. Eles vão aprender muito rápido, mas a gente precisa também estar ali auxiliando, né? Para que depois não chegue na fase adulta e fique fazendo coisas aí de criança, né? Hoje em dia tem muitos casais, muitos homens, né, já de muita idade, estão voltando a ser criança. Isso é muito triste. Então, o que acontece? São coisas que não foram sanadas na infância, né? Então, a gente precisa aí ajudar eles nesse processo, porque é muito importante. Até, inclusive, agora eu estava terminando a faculdade de gestão de TI, eu precisei trancar ela, faltando apenas 1 semestre, 2 semestres, 4 matérias eu já terminava tudo. Mas, para mim, já não fazia mais sentido, né? Eu falei assim, depois que eu conheci tanta coisa, eu falei, não faz mais sentido. Aprendi tanta coisa de tecnologia, agora eu já estou aplicando. Agora, o que é importante é priorizar. Vou priorizar a vida da minha filha nesse processo dela aí na escola. Então, eu levo ela, eu trago. Imagina se eu tivesse que me impedir de ver aquela cena, né? Eu deixando ela aí na escolinha, ela falando tchau, né? Ela fala, te amo, mamãe, ela fala, né? Então, é um momento que eu preciso viver com ela e vai registrar na história. Então, vai ser o meu próximo livro. Eu vou relatar tudo que eu estou vivendo com ela nesse processo de escola. Então, é muito importante que a gente acompanhe os nossos filhos. Não deixem eles aí a Deus dará, como o pessoal faz, né? Deixa aí, sabe, tudo solto, espalhado. Então, acompanhar. Eu, por exemplo, não sei se você sabe, mas já fui atleta também. Dani, né? Eu corria 800 metros, fazia revezamento 4 por 100, arremessava peso de 3 quilos e também jogava futsal. Então, assim, ali com os meus 15, 16, eu era, assim, competitiva mesmo, né? Então, a gente ia em campeonatos, participei de muitos campeonatos, tinha muitas medalhas aqui. Então, é uma coisa que eu gostava, né? Daí depois a gente foi aí amortecendo também esse sonho
Mas, assim, sempre também fui de fazer muita caminhada, exercício, então é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, o que acontece? Quando eu estava estudando, eu sempre estava ali caminhando, correndo, fazendo algumas coisas assim, então eu nunca parei. Então a gente tem que aliar mesmo, né? Fazer exercício, cuidar da alimentação, cuidar da nossa alma, Exatamente. perdoar aqueles que precisam de perdão, porque quando você perdoa alguém, você também se perdoa, então você fica em paz, né? Então você derruba gigantes aí que estão aí, muitas vezes te impedindo de dar o próximo passo, né? De você avançar um próximo nível, né? Então olha quantas histórias a gente pode contar aqui em uma live. Exatamente, então, né? E eu quero deixar para você um convite para as próximas aí a gente fazer. Verdade. Aí a gente deixar um convite mais para frente. Quero voltar a falar com você novamente. Quem sabe a gente venha falar sobre esse assunto de filhos também, né? Como a gente pode aliar também a educação física, né? Na educação dos filhos. Porque eu vejo muitas crianças estão aí realmente obesas, porque os pais não estão sabendo gerenciar suas próprias vidas. Gerencia porque, o tempo das se você crianças, né? não gerencia um tempo, não coloca rotina, né? Porque a criança ela é muito rotina. Sim, né? Até hoje o que aconteceu? A minha filhinha amanheceu com febre, então eu não pude levar ela, né, na creche, tive que levar no hospital, né? Correr atrás desse processo também. Porque a gente deu o medicamento, a febre não passava. Daí que eu fui descobrir que era a garganta inflamada. E você acredita que ela acordou, ela foi pegar a mochilinha dela, porque ela sabia que tinha que ir na creche. Olha só, o horário. Então a rotina ela é muito importante. Muito, muito importante. E aí que tá. Às vezes a criança não tem a rotina porque os pais não têm. Né? Então a bagunça da rotina dos pais interfere na rotina das crianças. Eu falei com você no início, então, né? Nós somos um espelho, né? Se seu filho não vê você fazendo, somos um espelho. Ele vai fazer. Né? Ele fica esperando que você Verdade. faça. Então é uma coisa que é meio automático, né? Poxa, meu pai faz, então, né, automaticamente ele tá te copiando, né? Então isso daí ele vai levar pra vida, gente. Então é a questão que a gente fala, né? Sobre a rotina de uma criança é super importante. A alimentação. Se o pai alimenta mal, automaticamente o filho vai também se alimentar mal. Ele não vai querer, ele vai trocar o almoço por um sanduíche. Ele não vai, porque ele vê você almoçando sanduíche, ele vai querer almoçar arroz, feijão, beterraba. Não vai. Então, né, a gente tem que ensinar, né? Se a gente, eu falo, a gente são sementinhas, né? Se a gente quer colher lá na frente, né, ou crianças saudáveis. Hoje em dia a gente vê uma geração de crianças tudo obesa, porque é muita má alimentação. As crianças não fazem nenhum tipo de atividade física, né? Eu falo, na nossa época, Dani, a gente brincava na rua. Hoje em dia as crianças só ficam no celular, né? Então é complicado, né? Só no celular. Então, é verdade. Não tem rotina, né? Mas a gente pode marcar sim, será um prazer, né? Eu vou falar com muita alegria aqui, né? Eu gosto muito. Adorei a nossa live aqui, foi muito legal, né? Quantas histórias, igual você falou, quantas histórias se transformando em livros, né? Isso é muito importante. E deixar o convite, né, gente, então, pra no quem caso... tá na live, gente, todos vocês têm uma história dentro de vocês. Comecem a escrever. Não faça como eu, que demorei 24 anos para começar. Já era para me ter 24 livros. Uau, né? É isso mesmo. Um livro por ano, né, que eu demorei para escrever. Eu vou botar como meta. Eu demorei 24 anos para escrever um, agora eu vou ter que escrever 24. É verdade. Sabe que teve um dia que Deus falou para mim assim: agora eu não quero que você escreva o livro em 5 dias, mas em um dia. Aí lá vai eu. Eu falei assim para ele. Eu falei: não, é impossível um dia. Impossível, né? E não é impossível, né? Aí que veio aquele convite do livro do chamado, daí que eu entendi. Eu escrevi em 1 hora o meu capítulo. Então significa que ele não queria um dia, ele queria em 1 hora, né? Então foi possível porque foi aquele livro de coautoria. Exatamente. Ah, e quero deixar um convite para vocês também. Nós temos um grupo de mulheres, né? Esse grupo, na verdade, ele saiu da minha mentoria gratuita que eu dei ali para Transbordo, já no comecinho, quando eu fiz meu livro. Eu falei, eu vou ensinar do jeito que eu fiz. Né? A minha metodologia, os meus passo a passo, e fiz ali as minhas aulas gratuitas. Peguei ali um pessoalzinho que estava interessado em aprender. E ali dentro eu conheci uma pessoa muito especial, que é a Cláudia Garcês, também é terapeuta, bióloga, cientista. Então tem um pouquinho de tudo de conhecimento também na questão de espiritualidade.
E a gente teve essa necessidade de fazer um grupo para mulheres, né? Esse grupo se chama Seja Fonte de Luz. E ali a gente faz as reuniões todas as terças-feiras, a gente também desbloqueia. Inclusive, muitos que estão aqui na live também participam, também já participou das lives aqui comigo, né? Inclusive, na próxima semana também vai ser uma pessoa que vai destravar, que também nunca fez live. E é interessante que muitos que não fizeram live aí também estão entrando nesse processo. E até eu faço questão, porque é uma forma de eu dar, assim, a gente ajudar como rampa, né? Dar aquele impulsionamento para a pessoa também fazer as lives. Exatamente. E ali tem sido noites transformadoras, né? Porque cada uma de nós se torna palestrante lá dentro. E aí, por exemplo, você quer falar de perdão, você vai lá e fala de perdão, transborda, a gente troca nossas experiências e é um momento muito especial. Então surgiu da minha mentoria e a gente tem feito esse processo. Até a Alice está aqui também falando, ela participa, né? Ela também destravou lá, participou de uma collab comigo e já está começando a fazer as suas lives aí, né? Um pouquinho mais curtas, mas está se soltando, destravando, resgatando a família aí também, né? Estava passando por alguns processos. Então esse grupo, ele faz isso, ele ajuda as mulheres, é exclusivo para as mulheres, tá? Porque a gente viu essa necessidade da gente poder compartilhar nossas histórias, transbordar, porque as minhas mentorias era assim, era 1h30 de aula, se transformaram em 5 horas cada aula. Então eu via que assim, a gente conversava muito, né? Além de eu falar dos meus passo a passos, daí esse grupo surgiu para essas necessidades. E eu vejo que a gente tem transbordado muito. E dali, por que eu estou falando isso? Dali vai sair um livro em coautoria. Então, todas as mulheres que estiverem participando, aquelas que tiverem participado também dessas mentorias, porque é uma mentoria, né? Então, cada vez ali vem alguém e fala um conteúdo. Até esses dias, inclusive, o Leandro, né, da editora Kelp, se ofereceu para fazer um dia de mentoria com a gente lá. Então, olha o peso desse grupo. Então, ele está crescendo muito e vai sair um livro, né? Então, cada mulher que ali estiver participando vai ter um capítulo e vai poder também... Vai sair, ó, tá vendo? 4º livro já. Então, esse ano, eu acredito que até o final do ano já saem uns 20 livros aí, viu? Até o final do ano vai um por mês aí. Mas, assim, a gente vai ter essa proposta, né? Até eu posso convidar você também, se você tiver interesse em trazer um tema para nós também, né? Então, cada uma de nós desbloqueia. E essa terça-feira que a gente se reuniu, né? A gente se reúne aí às 9, às 21h07. E realmente está sendo muito especial. E eu vejo que muitas mulheres, elas têm medo muitas vezes de entrar nessas reuniões e acaba perdendo de ser curada, de ser transformada, de encontrar uma oportunidade. Exatamente. As oportunidades, elas são criadas de verdade, mas elas também passam à nossa frente, né? Como um cavalo selado no deserto. Se você não montar nele, você vai ficar ali morrendo de sede, enfrentando o sol, né? E desidratado, né? Então é isso, eu tô ficando engasgada aqui porque eu passei por um resfriado esses dias, né? Mas nem por isso eu tô deixando de falar, de levar a palavra, de ensinar. Então a gente precisa realmente aí ter essa iniciativa, tá? Então tem esse grupo. Se você que tá aqui é mulher, quer participar, está no link da minha bio, tá bom? Então fique à vontade para entrar e também transbordar lá. Exatamente. Temos um outro grupo também, que é o grupo Network, que é da quarta-feira, né? Só que esse a gente vai se reunir agora uma vez por mês só. Ali um momento que você pode transbordar também com os seus negócios. Você pode encontrar parcerias. Então a gente também fazia reuniões para você também apresentar o seu negócio. Muitas empresas ali se encontraram. Muitas pessoas ali, tô precisando de GRS. Eu tô precisando de uma pessoa para transcrever livros. Então ali você pode encontrar. Eu preciso de um site, tem alguém ali que pode te ajudar também. Então é isso. E aí também tem meu grupo, né, Escritores Vencedores, que é o grupo também que eu compartilho algumas dicas, também envio lá as minhas notificações de lives, tá? É importante que você tenha aí um grupo que você sempre esteja compartilhando. Seja aí o seu pensamento, seja aí as suas ideias, algo que você está querendo falar com eles, e sempre vai ter alguém ali precisando da sua mensagem. Então é muito importante que você crie esses movimentos. Exatamente. Olha só, a partir de um pequeno movimento, olha quanta coisa eu já fiz. Já fiz aí imersão, caminhos na escrita de livros. Eu acredito que este foi um dos mais poderosos que eu fiz. Fiz a mentoria gratuita, foram 4, 5 aulas. Aí eu trouxe pessoas de fora também para poder trazer conteúdos, né? E aí depois eu fiz também, agora eu tô pretendendo fazer uma jornada mais para frente aí,
E aí já estou com uma equipe editorial. Então, olha quanta coisa, o network, conexão. Então, por isso é importante você se posicionar. É o que eu fiz. Eu me posicionei. O meu maior bloqueio, Poliana, era a exposição. Assim que eu me expus, eu vi que muitas máscaras caíram, muitas coisas caíram por terra. E eu falei, realmente agora eu posso ensinar. Eu não preciso fazer mais 4, 5 anos de uma faculdade para eu estar dentro de uma sala de aula fechada. Eu posso estar aqui na minha casa, eu posso estar viajando, estou dando aula. Exatamente. Né? Estou aqui diante de uma telinha. Então eu deixo esse convite para você aí que ainda não transborda, que você que não faz live. Inclusive estava a Odália aqui na live também, eu fiz esse convite da live. Se você está travado, me chama no direct, a gente vai conversar aí. Eu vou fazer um dossiê da sua vida para eu saber um pouquinho de você, para poder fazer a live, né? Brincadeira, né? Para eu poder fazer um pouquinho a live e a gente transborda aqui e destrava. Então, a Odália, na semana passada, ela participou comigo, ela aceitou o desafio. Ela falou aqui na mensagem, olha, eu quero fazer, eu quero destravar. E foi uma benção a live, viu? Então, foi a primeira vez que eu pesquei alguém aqui na live, foi muito bom. É bom. Então, assim, é desafio. Todo dia se desafiar, todo dia buscar coisas novas para você ter novos resultados e poder levar a mensagem de Deus, né? A gente sempre fala de um tema, mas sempre a gente está falando de Deus, então é muito importante, né? É isso mesmo. E eu queria que você deixasse sua mensagem final, que você falasse também de algum produto que você tem aí, oferecesse aqui também, tá? E também você que está aqui na live, não segue a Poliana, comece a seguir, porque tem muito conteúdo bom lá. Eu falo que, olha, você precisa exercitar a mente, o corpo, a sua alma, se movimentar. Então, Dani, hoje, né, atualmente eu estou trabalhando, né, como personal trainer, eu dou os treinos online, né, eu ensino a mulheres que elas não precisam sair de casa para poder treinar, né, assim como eu, que sou mãe, sou esposa, né, tem que auxiliar no para casa, tem que auxiliar na casa, fazer almoço. E às vezes eu falo assim, eu não tenho tempo de ir na academia, que era o meu principal, quando eu comecei, né? Eu falava assim, poxa, eu quero ajudar mulheres que não têm tempo, assim como eu não tinha, né? De às vezes te parar 1 hora do seu dia e ir para academia treinar, né? Então a gente foi desenvolvendo métodos que a gente. Aí veio a pandemia e isso daí intensificou mais ainda, né? Os meus objetivos, que era dar treinos para pessoas que queriam, realmente não tinham tempo para ir treinar. Então hoje eu dou trabalho assim, né? Dou mentorias, né, para mulheres, né, mais especificamente para mulheres que não tem tempo de treinar, que treina em casa com material alternativo, com o filho passando de um lado para o outro, né, com muita paciência, com muito amor, né, porque a gente tem que ter isso. E na academia você não pode levar, por exemplo, a sua criança, não tem como, lá não tem uma babá para tomar conta dela. Né? Então eu dou treinos para mães, né? Assim como a gente, né? A gente treina em casa na hora que dá, as meninas a gente vai combinando os horários, né? Tal hora, minha criança tá dormindo, dá pra gente treinar agora? Eu faço a escala, a gente vai lá, dá o treino direitinho, a gente fica, né, naquele momento, né? Não é só um treino ali, eu falo que a gente compartilha experiências, né? Muito mais do que um treino, muito mais do que cuidar da saúde, a gente vai ajudando uma cuidando da outra, né? Esse cuidado de amor mesmo, uma pela outra, de entender aquele momento. Às vezes a pessoa não está precisando treinar, às vezes ela está precisando só de conversar, às vezes ela está precisando só de chorar, às vezes ela está precisando ali só de se sentir amada naquele momento. E você parar, às vezes, uma parte do seu dia para dar atenção, 1 hora que seja para a pessoa, ela já se sente amada, né? Eu falo que isso é muito mais satisfatório para mim do que às vezes um resultado de emagrecimento, né? Sei lá, de boa alimentação, né? É a pessoa se sentir amada naquele momento. Que eu falo que se não for eu usar a minha profissão para poder transbordar o amor que eu tenho pelas pessoas, de nada serve a minha profissão, né? Então a gente faz isso com muito carinho, com muito amor e a gente faz essas mentorias. Né? Em breve vai ter o lançamento do meu livro, né? Que a gente vai estar aí lançando o meu livro. E as considerações finais que eu quero deixar, né? Uma coisa que eu quero deixar para as pessoas pensarem, né? Muitas vezes eu me perguntava, em algumas situações, o porquê que eu estava passando por algumas coisas na minha vida. E aí eu comecei a mudar a pergunta. Mude a pergunta do porquê para a pergunta para quê? Para que eu estou passando por isso nesse momento, né? Para que isso vai servir? Né? Eu falo que eu aprendi muito nessas mentorias, né?
com o Pablo e todas essas mentorias que nós fizemos ali, né? E eu falo que eu aprendi a fazer perguntas, né? Eu era uma pessoa que não fazia perguntas. E eu aprendi que pessoas sábias e inteligentes fazem perguntas, né? Então, eu parei às vezes de me questionar e comecei a falar, Senhor, para quê? Para que eu estou passando por esse processo? E foi a partir daí que eu comecei a escrever o livro, né? E aí eu falei, para que eu estou escrevendo esse livro? Esse livro é só para alimentar o meu ego, para falar, poxa, eu sou uma escritora? Não. Esse livro é para quê? É para alcançar pessoas, é para alcançar vidas, né? E para propagar o seu reino, né? Para mostrar que o Senhor é Deus nas nossas vidas e o Senhor transforma as nossas vidas, né? Ele transformou a minha vida. Eu passei por um processo de transformação. E eu estar aqui falando é um processo de transformação, porque eu nunca imaginei que eu fosse chegar diante de né? De estar ao vivo no Instagram com pessoas que eu nem conheço e falo, né? E tá aqui falando, né? Isso é um processo que Deus me curou, né? E eu tenho certeza que Ele vai curar muitas pessoas, né? Às vezes você que tá aí na live não tem coragem de falar, tem vergonha, é tímida, né? Só comece. Não fica pensando. Eu pegava assim, nossa, mas eu não sei falar nada, gente. Eu falava assim, eu não sei conversar, não sei pôr as palavras direito, eu sou meio desorganizada com as palavras. Eu gosto de escrever, mas para falar eu sou meio desorganizada, assim. E o Senhor falou assim, só começa, vai, começa, né? Você vai aprendendo, né? Quando você vê, você fala assim, nossa, eu acho que eu falei muito assim, né, vou aprendendo, vou melhorando, né? Cada dia a gente vai melhorando, cada vez que a gente fala um pouquinho, a gente melhora, né, Dani? É a primeira vez que eu tenho a Verdade. oportunidade de vir falar aqui. Eu nunca fiz um collab, nunca fiz uma live, nunca abri nenhuma live no meu Instagram, tá? Só pra você saber. É a primeira vez hoje. Então, feliz. É um destrave total, né? E viu, depois que você foi transformada, não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Transformou, tá transformada agora, Exatamente. né? É bola pra frente e vamos continuar desbloqueando muita gente. Eu quero, assim, agradecer de coração você, né? Pela sua disposição. Pela sua disposição, realmente foi, assim, muito prazeroso estar aqui conversando com você. Eu vejo, assim, que muitas pessoas que passaram por aqui deixaram rastros, né? Eu falo assim que eu sempre tive esse hábito de deixar rastro, deixar alguma pegadinha em algum lugar, e eu tinha um sonho assim, eu preciso deixar um legado, mas não sabia que era por um livro, né? Mas uma live também é deixar um legado, né? Deixar um registro. E eu quero deixar uma frase no final aqui para todos que estão aqui, né? Então, 6 pessoas aqui agora. Qual será a sua escolha hoje? Né? Você vai perdoar? Você vai ficar com o perdão retido? Como que você vai ficar aí, né? Lembrando que, até eu quero deixar um versículo final aqui, ele é um pouquinho pesado, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode estar discutindo mais sobre esse assunto, né? Em Marcos, capítulo 3, versículo 28 a 29, Jesus fala assim: em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiveram proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Então, eu quero dizer para você que está aqui, não fique nessa posição de réu de pecado eterno. Saia dessa condição, tá? Então, você que aqui está falando muito da questão de acreditar em Deus. Muitas pessoas não querem acreditar em Deus, isso é o pecado mortal. Isso aí realmente não tem perdão. Você blasfemar contra o Espírito Santo. Então, pegue aí, por exemplo, meu esposo sempre fala, né? Como que eu faço para acionar o Espírito Santo? É que nem você colocar um café e você colocar o açúcar e não mexer. O açúcar está ali no fundo, não está adoçado o café. Mas a partir do momento que você vai misturar, né, que é esse processo que você tem que fazer aí, você tem que mexer aí o Espírito Santo vai ser ativado na sua vida e muitas curas vão acontecer e o perdão vai acontecer naturalmente. E você vai ser um destravador de pessoas para as pessoas perdoarem cada vez mais. Às vezes você fala assim, nossa, eu tenho um bloqueio, mas aquele bloqueio que vai fazer com que você conquiste almas para Deus. Né? Então você precisa realmente se posicionar, falar assim, não, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Vai lá e faz, assuma essa posição de governo. Então quero agradecer novamente a você, vocês que participaram aqui da live. Eu vi que muitos seguidores vieram realmente aí do seu perfil. Olha quantas pessoas estavam no seu perfil esperando você, né? Esperando ver você falar aí, né? E é muito importante. E outra coisa que eu queria confirmar aqui com você, essa live também ela vai ficar no seu perfil, tá bom? Que eu deixo ela colaborativa.
Eu já falo isso para mim não esquecer na hora de apertar o botãozinho, porque depois que envia, não tem como mais, tá? E amanhã ela vai estrear no YouTube às 15 horas, tá? Então a gente vai estar numa outra plataforma para a gente ter mais alcance ainda. Então essa é a proposta que eu levo aqui nas nossas lives e collabs, tá bom? Então quero agradecer novamente você, a sua família também que permitiu que você estivesse aqui comigo agora, né? A minha também está aqui, meu esposo está cuidando da minha pequena ali, então é muito importante que a gente agradeça, a gente louve a Deus, né? Porque tudo é dom dele, né? Tudo é graça, né? Então a gente precisa sempre agradecer. E cada um de vocês que ficaram aqui, vamos tirar o nosso print. Eu peço que vocês compartilhem nos seus stories, que vocês coloquem algum insight. É impossível vocês não tiverem tirado um insight dessa live, tá? Porque às vezes eu vejo as pessoas um pouco acanhadas aí, né? Para colocar nos stories. Mas aí, sabe o que eu faço? Eu mesmo faço o papel. Eu vou lá e coloco alguns nominhos que eu lembro que passou por aqui. Então eu tenho que falar, eu tenho que transmitir conhecimento, ajudar alguém a destravar, ainda tenho que memorizar quem passou na live. Olha quantos processos, muita né? Informação, né? É muita coisa. E se você tá com dúvida entre lives, foi inclusive uma das dúvidas que surgiram nas minhas lives. A minha live anterior, que é a minha live, né? A minha live aula, né? Amanhã eu tenho aula também, viu, gente? Amanhã às 20h18 estaremos aqui dando aula aí. Se eu não me engano, as funções e linguagens. Se eu não me engano aqui, que eu tô sem o ponto para lembrar. Mas tem a nossa live. Então eu fiz uma live. Como que você faz uma live? Tá? Então foram 2 horas aí de aula com tudo que eu faço aqui, gente. É o real, na vida real, os processos. Então, tá de maneira simples, bem explicadinho. Peço que vocês depois dão um pulinho lá, assistam aquela live, anotem o que vocês puderem. Já tem bastante coisa também na minha legenda. As minhas legendas são bem recheadas, porque eu escrevo, né, gente? Então eu tenho que escrever. Tem que escrever uma legenda, eu uso a legenda inteirinha. É, a legenda. Tá? Então fiquem à vontade para assistir mais conteúdos e aprender também, né, gente? Porque a gente faz, a gente ensina. Então a gente aprende e ensina o dobro depois, né? Então a gente vai cada vez mais compartilhando e ajudando, tá? Então vamos tirar nosso print. Eu vou tirar só um pouquinho aqui os comentários, tá bom? Pra gente poder falar. Agora eu tô vendo melhor, porque fica um monte de nome aqui na frente, né? Eu não enxergo, né? Vamos tirar nosso print aqui, então. Aê, tinha saído aqui, apareceu pra mim o volume na frente, daí eu tive que esperar o volume sair, você acredita? Vou voltar aqui os comentários, não sei se você conseguiu tirar o print aí também. Quero agradecer novamente para você, tá? Deus abençoe bastante a sua vida, continue aí transbordante, tá bom? E também, se você puder começar a fazer umas lives aí também, já, ó, uma coisa que eu uso de exercício é compromisso público. Eu vou começar a fazer uma vez por semana. Começa, vai aos pouquinhos, aí você vai adaptando, né? De manhã ou à noite. Eu prefiro à noite, mas agora, como eu tô levando a minha filha de manhã na escolinha, então pode ser que eu também encaixe mais uma live de manhã aí, mas ainda está no papel ainda, não sei se eu vou conseguir fazer, então a gente vai adaptando. Abre um pouquinho lá, eu falo assim, eu pego um tema, né, escolhe um tema, estuda um pouquinho, vem, abre a live e fala, né? Então comece aos pouquinhos, não precisa assim se pressionar tanto, mas se você sentir no seu coração, já comece e vai te fazer bem. E a gente só sabe que tem aquele conhecimento que a gente começa a ensinar, tá bom? Então, eu quero deixar aí meu abraço de 40 segundos para você, um beijo no seu coração. E continue assim, transbordando, ajudando as mulheres, né? Que esse nosso compromisso com as mulheres, ele é muito grande. Elas precisam muito da gente, né? Então, aqui, ó, eu sou dona de esquecer, a Alice falou. Isso mesmo, então, sempre que participar das lives, anotem, né? Porque senão depois vocês não lembram mesmo, tá? Eu acho muito difícil alguém depois vir assistir o gravado. Assiste, muita gente passa por aqui depois, né? A força está no replay. Mas se você tem a condição de estar ao vivo, bem melhor. A frequência é diferente, né? Então, agradeço muito você. Dani, beijão. Fica esse abraço de 40 segundos e até a próxima, querida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.